Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Minha Casa dos Horrores, parte 50. Capítulo 676. Cenário concluído. 2 em 1, Minha Casa dos Horrores. Quando Shenji passou um tempo pensando, a situação da batalha mudou tremendamente. A comoção ficou cada vez mais alta. A sombra começou a mostrar letargia ao ser atacada por Zanya e pelo Dr. Gao. O corpo, que foi feito de maldições, não tinha formato nem forma. Ser tocado por espectros normais não prejudicaria a sombra. Na verdade, o contato causaria grandes danos aos próprios espectros. Só com isso, a sombra poderia ter derrubado qualquer espectro vermelho, mas infelizmente ele encontrou o Dr. Gao e Zanya. Esses dois grandes espectros vermelhos poderiam receber um grande número de maldições. Uma coisa era eles serem imensamente poderosos, seus poderes especiais pareciam ser uma fraqueza natural da sombra. O confinamento do Dr. Gao e a amarração de Zanya provaram ser vantajosos ao lidar com a sombra. Eles bloquearam sua fuga, e isso levou a lutar contra os dois. A batalha entre os espectros vermelhos foi extremamente horrível. Destruindo o ressentimento da outra parte para se alimentarem, esta era uma cena que um ser humano normal teria dificuldade em imaginar. No entanto, era algo que não poderia ser mais comum para os espectros. A sombra estava coberta de maldições, mas os dois grandes espectros vermelhos não se importaram com isso. As muitas coisas que o Dr. Gao carregava levaram o homem à beira da insanidade. Embora Zanya parecesse normal após a batalha, a sombra percebeu que a loucura dessa mulher era nada menos que a dos dois presidentes da Sociedade de Histórias de Fantasmas. O corpo negro escuro foi quebrado de novo e de novo. Sangue preto vazou do rosto do bebê. Todos os presentes puderam ouvir uma voz estranha. Parecia que o céu vermelho sangue acima deles estava chorando. Ou talvez fosse esta terra que estava corrompida por pesadelos chorando. Lágrimas e risadas, eles viram uma criança segurando uma faca parada em um beco sendo lentamente inundado pela forte chuva. O pescoço foi abraçado por uma corda. A cabeça foi pressionada na cama. Lágrimas misturadas com chuva. A criança gritou e clamou por socorro. Ele chorou e chorou até que os cantos de seus lábios se transformaram em um sorriso. Submerso no caminho escuro, queimado no fogo, faca afiada corta corpo sem carne e enterrado dentro de um buraco pronto. Incapaz de respirar, incapaz de sentir o sol no rosto, tudo o que conseguia alcançar com a mão eram as diversas cicatrizes feias. Por que você quer me matar? O que eu fiz de errado? O corpo da sombra estava se dissipando. As maldições restantes se transformaram em capilares sanguíneos e atingiram o coração do bebê. Forma e forma gradativamente gravadas no rosto anteriormente indefinido do bebê. Os ossos moles foram comprimidos em formas estranhas enquanto o corpo se enchia de maldições e ressentimentos. O bebê abriu os olhos, olhando para Shenji, que estava protegido por cabelos pretos. O coração bateu no peito e o céu começou a chover sangue. A imagem de Shenji foi gravada na retina do bebê enquanto o coração do bebê batia pesadamente. Ofegando avidamente por ar, o bebê parecia cada vez menos um monstro feito de maldições e mais um ser humano vivo. Ele possuía seu próprio bebê, mas os órgãos internos ainda batiam em seu próprio ritmo. Seu corpo parecia prestes a desabar por dentro, mas sob tais circunstâncias, seus lábios ainda se moviam em um sorriso. Os olhos ficaram cada vez mais irreconhecíveis, substituindo a astúcia e a derrota originais pela maldade e ressentimento. Estes não são os olhos da sombra. Estreitando os olhos, Shenji olhou para seu próprio reflexo no olhar do bebê através da fenda no cabelo. Era um eu que ele mal conseguia reconhecer, mas tinha certeza de que era uma versão de si mesmo. Eu morri por você tantas vezes, já é hora de você morrer em meu nome. Os capilares sanguíneos explodiram e o corpo da sombra desmoronou completamente. O bebê fantasma mal formado saiu do peito. Enquanto o sangue chovia ao redor dele, ele avançou em direção a Shenji, movendo-se 10 vezes mais rápido que antes. As camadas de cabelo preto foram separadas e mesmo com as algemas que o prendiam, a velocidade do bebê fantasma não diminuiu. Seu corpo foi gradualmente desgastado, mas a imagem de Shenji em seus olhos ficou cada vez mais clara. As maldições se transformaram em linhas pretas e surgiram em seus olhos, envolvendo firmemente Shenji em seus olhos. A distância entre eles era grande, mas Shenji se viu incapaz de se mover. Ele sentiu como se algo tivesse imobilizado. Como isso aconteceu sem nenhum contato? Que tipo de poder é esse? Um tipo de maldição? O bebê fantasma drenou a sombra e parecia estar usando seu próprio poder agora. As linhas pretas ao redor dos olhos de Shenji começaram a queimar. Chamas negras queimaram Shenji em seus olhos e Shenji, na realidade, sentiu a mesma dor. Era como se milhões de formigas estivessem rastejando por Shenji dentro e fora de sua pele. Eles morderam sua pele, centímetro por centímetro, deixando uma sensação de queimação. Todo o bem que você representa se tornará nutrientes para o desespero. Esperarei por você no fundo do abismo. Os lábios do bebê se separaram. Ele olhou profundamente para Shenji. Minha sombra. Bang. Cabelo preto bloqueava a visão de Shenji enquanto o enrolava protetoramente. Cabelos pretos rastejaram pelo corpo de Shenji. Eles consumiram as maldições aos poucos. Esse era o poder da gula. O bebê fantasma estava usando o poder do feto fantasma. Mesmo para um espectro vermelho, esse tipo de maldição era difícil de engolir, e o bebê fantasma a usou em um humano vivo. Ele acabou de dizer que eu sou a sombra dele, certo? Shenji ainda era incapaz de controlar seu corpo, mas Zanya estava consumindo lentamente a maldição.
com uma constituição sobre-humana, Shenji não entrou em colapso. Pela abertura, ele abriu os olhos para encarar o bebê fantasma. Algemas e cabelos pretos envolveram seu corpo e o bebê fantasma parou a 3 metros de distância de Shenji. O braço de Zanya cutucou os olhos do bebê enquanto o Dr. Gao agarrava o coração do bebê. Só mais um pouquinho, hein? A voz arrepiante escapou dos lábios rachados. O bebê fantasma riu na chuva de sangue. A subida e descida de seu peito tornou-se mais violenta quando seu corpo começou a inchar. Shenji, vou me lembrar deste dia. Como retribuição, farei com que você se lembre de todos os dias no futuro. O bebê fantasma afastou a cabeça e virou-se para olhar para algum lugar no leste de Jiujiang. Os ossos foram esticados e este corpo de uso único se expandiu mais uma vez. Estranhos símbolos pretos apareceram na pele do bebê fantasma, o que parecia ser a maldição mais inicial. Tome cuidado. O aviso de Shenji ainda chegou um pouco tarde demais. As linhas pretas saíram de dentro do corpo. O símbolo preto destruiu o corpo e o corpo do bebê fantasma explodiu por dentro. Ele sentiu como se seus tímpanos estivessem prestes a quebrar. Por um momento depois disso, tudo ficou quieto e sua mente ficou em branco. Tudo que Shenji podia sentir era seu corpo caindo para trás antes de cair. Por último, ele foi mantido no ar por alguma coisa. Quando Shenji abriu os olhos novamente, percebeu que estava pendurado do lado de fora do 9º andar do prédio em um berço de cabelos pretos. Zangya? O cabelo preto ainda estava por perto, mas os que estavam acima do 10º andar começaram a mostrar o símbolo da maldição. Foi ela quem me jogou no chão? A chuva de sangue havia parado. Com o apartamento fantasma no centro, os ecos de gritos fantasmagóricos começaram ao redor deles. A comoção que eles criaram foi tão grande que atraiu a atenção de todos os espectros ao redor da cidade de Livan. Esses gritos não parecem temer a sombra. Quão assustador é o mundo atrás da porta. A névoa de sangue cobriu tudo. Mesmo com a visão yin-yang, Shenji não conseguia ver esses monstros, ele só conseguia ouvi-los. O cabelo preto puxou-o para cima. Quando Shenji voltou para o telhado, ficou chocado com a cena que viu. Quando o corpo do bebê fantasma explodiu, nem Zanya nem o Dr. Gao recuaram. Os dois grandes espectros vermelhos fizeram a mesma escolha, escolheram atacar o bebê em uníssono. Nenhum deles apresentou qualquer defesa. Metade do cabelo preto e das algemas foram arruinados, e o pior foi que o símbolo do bebê fantasma começou a surgir nos corpos de Zanya e do Dr. Gao. Esses símbolos nadavam por seus corpos como peixes, e seria necessário muito esforço para removê-los. Eles estavam em um estado horrível. O Dr. Gao estava sem um braço. A maldição e as emoções negativas não podiam mais ser suprimidas, e os rostos dos inocentes choravam sem parar. O corpo de Zanya, que estava de frente para a sombra, foi impresso com a maldição, e o que mais a deixou com raiva foi que parecia que seu rosto também havia sido ferido. O Dr. Gao possuía o poder especial de supressão e transmutação, enquanto Zanya tinha o poder da gula. Embora ambos estivessem gravemente feridos, nenhum deles se preparou para recuar. Ambos estavam aguentando firme, prontos para outra batalha. Por que eles estão tão nervosos com outra batalha? Shenji olhou para o meio do telhado. O braço do Dr. Gao, que segurava o coração do bebê fantasma anteriormente, foi depositado lá. Foi quase dissolvido pela maldição, e a maior parte do braço se desintegrou em sangue negro, mas o coração do bebê fantasma não estava em lugar nenhum. Foi explodido na explosão? Depois de olhar ao redor, Shenji percebeu que o outro braço restante do Dr. Gao segurava metade de um coração vermelho sangue. Este coração tinha apenas 20% do tamanho de um coração normal e estava coberto por um padrão preto. O coração de um espectro vermelho era vermelho sangue. Mesmo que esse coração seja pequeno, ele tem uma diferença constitucional em relação ao coração de um espectro vermelho. A sensação que tenho desses padrões pretos é muito perigosa, como se mais alguns olhares para eles fariam com que coisas ruins acontecessem comigo. O Dr. Gao segurava metade do coração e a outra metade estava possuída por Zanya. Ambos queriam o que o outro segurava. Sem nenhuma palavra, Shenji recuou silenciosamente. Ele examinou sua mochila e convocou o resto de seus funcionários. Talvez eu possa ter uma discussão lógica com o Dr. Gao. Ele é um homem de mente clara, então acredito que será capaz de ter uma visão geral. Quando o corpo do bebê fantasma explodiu, Bai Qiulin e a mulher no túnel estavam escondidas dentro do quadrinho. A maldição parecia funcionar apenas em humanos vivos e espectros. Não teve muito efeito em objetos inanimados. Shenji na verdade queria perguntar se a mulher do túnel se sentia confortável vivendo dentro do quadrinho de Yadanian ou não, mas considerando que Zanya estava ao lado dele, Shenji astutamente fechou a boca. As duas partes mantiveram a paralisação no telhado. A escala de poder foi mantida em um equilíbrio sensível e uma nova batalha estava prestes a começar. Após cerca de 10 segundos, uma forte explosão veio da direção da cidade de Livan. Todos se viraram para ver uma onda de vermelhidão caindo em direção à residência Mingyang. Na espessa neblina vermelha, o verdadeiro dono da cidade de Livan, Xiao Bu, estava correndo em direção ao apartamento fantasma com Menan e Ol Zhou a reboque. Xiao Bu não era um espectro vermelho normal. A porta na cidade de Livan ficou fora de controle e sua influência não estava mais limitada a um único prédio, mas se espalhou por toda a cidade. Como empurrador de porta, o poder de Xiao Bu estava crescendo. Exatamente o quão poderosa ela era, Shenji também não tinha ideia, mas ela certamente não era mais fraca que a mulher gula do hotel.
Se fosse um espectro vermelho normal, estaria tudo bem, mas com outro espectro vermelho maior aliado a Shen-Jie, a ponta da escala estava virada. Quando os dois presidentes da Sociedade de Histórias de Fantasmas se viraram para capturar Xiao Bu à sua vista, eles se viraram para olhar um para o outro e então agiram no mesmo instante. Mexa-se. Tenho muitas coisas que gostaria de perguntar a ele. Enquanto Shen-Jie gritava sua ordem, o Dr. Gao pulou do telhado. As algemas perfuraram o prédio e ele pendeu para baixo antes de desaparecer na névoa de sangue com metade do coração. Dr. Gao escapou com tanta clareza que surpreendeu Shen-Jie. Ele não tinha ideia de como o louco chegaria a uma decisão tão clara tão de repente. Talvez um gatilho dentro de seu coração tenha sido ativado, ou neste momento, todo o desespero do Dr. Gao veio para esta escolha em uníssono. Ele saiu assim mesmo. Ainda tenho muitas coisas sobre a porta da Casa Assombrada para perguntar a ele. Shen-Jie não se importou que o Dr. Gao tivesse enlouquecido. Ele gastaria tempo e esforço para ajudá-lo, mas parecia que o Dr. Gao queria sua ajuda. Depois que o Dr. Gao saiu, o cabelo preto no telhado desapareceu rapidamente. Zanya caminhou sem palavras até Shen-Jie. Seu cabelo bloqueava metade de seu rosto. Assim como Shen-Jie pensou que ela estava prestes a dizer algo, os olhos de Zanya varreram a mulher do túnel e então alcançaram um quadrinho para agarrar a mulher sem cabeça. Ignorando Yan Danian, que estava encolhido no canto da história em quadrinhos, Zanya deslizou uma única mecha de cabelo no pulso da mulher sem cabeça. Então ela se encostou nas costas de Shen-Jie e desapareceu em sua sombra. Olhando para a trilha que Zanya acabará de percorrer, havia uma longa linha de sangue negro. Ela parecia estar gravemente ferida. Durante a luta anterior com a Sociedade de Histórias de Fantasmas, antes de adormecer, Zanya me entregou uma boneca que me ajudou a bloquear um golpe fatal. Desta vez, ela enrolou o cabelo em volta do pulso da mulher sem cabeça. Forçá-la à submissão provavelmente tem o mesmo efeito. Isso significa que Zanya está entrando em outra hibernação? É porque ela está gravemente ferida ou ela precisa de tempo para digerir lentamente metade do coração do bebê fantasma? Shen-Jie estava familiarizado com a personalidade de Zanya. Quando seu olhar caiu sobre a mulher do túnel mais cedo, ela provavelmente estava planejando transformá-la em uma boneca. No entanto, em sua condição atual, Zanya não tinha 100% de fé de que a transformação seria bem-sucedida. Então escolheu a segunda melhor opção e transmitiu seu aviso à mulher sem cabeça, igualmente ferida. A situação do Dr. Gao é pior que a de Zanya, mas ainda preciso ter cuidado. Ambos são os espectros vermelhos mais fortes e agora possuem o coração da existência mais forte do que um espectro vermelho. Se o Dr. Gao tiver sucesso, uma noite, ele poderá aparecer atrás da porta da Casa Assombrada. Atualmente, o Dr. Gao era incapaz de controlar suas emoções negativas e maldições, mas isso não significava que ele não as controlaria depois de romper a limitação e se tornar algo mais forte que um espectro vermelho. Assim que o Dr. Gao recuperasse a sanidade, ele seria um inimigo formidável. O maior poder combinado com a mais alta inteligência. O que devo fazer? Talvez eu devesse fazer com que Gao Rushue se mudasse para morar comigo na Casa Assombrada. Atribuir a ela um quarto próximo ao banheiro? Chefe, o velho Zhou chegou para interromper o murmúrio de Shen-Jie. Desculpe por todo o problema. Shen-Jie quis dizer isso do fundo do seu coração. Ele queria dar um abraço no velho Zhou, mas passou pelo corpo do homem. Então ele entendeu por quê. Estou feliz que todos vocês estejam bem. Depois de uma breve conversa com o velho Zhou e da promessa a Menan de que o mandaria de volta à terceira enfermaria para consertar sua janela, ele os colocou dentro do quadrinho. Xiao Bu, a sombra já foi morta. Você está livre agora, mas não deve baixar a guarda. O corpo principal da sombra, o feto fantasma, está prestes a nascer e há uma chance de que ele retorne. A dica de Shen-Jie não poderia ter sido mais clara. Xiao Bu não deu uma resposta direta a Shen-Jie. O som de água pingando veio da escada. Uma mulher com uma capa de chuva vermelha chegou segurando os membros restantes de Xiao Bu e carregando Tong Tong nos braços. Ela tentou abrir uma parte de seus lábios costurados, querendo dizer algo para Shen-Jie. Você encontrou seu filho? Shen-Jie entendeu que a mulher de capa de chuva entrou no apartamento fantasma para encontrar seu filho. Ele também viu que o prédio estava cheio de crianças cuja memória havia sido sugada pela sombra. A mulher de capa de chuva vermelha balançou a cabeça. Ela colocou os membros não muito longe de Xiao Bu e virou-se para sair. A água da capa de chuva deslizou para o chão formando esta frase. Ficarei aqui até o dia em que o encontrar. Depois encontrarei você. Eu sei que você deseja me agradecer, mas como é que essa promessa parece tão assustadora em palavras? Shen-Jie não impediu a mulher. Ele tinha muitas outras coisas para fazer no momento. Comente PRMEIRO avalie este capítulo. Vote com Power Stone. Não leia. Spoilers principais? Capítulo bugado lançado antecipadamente devido a um bug no sistema. Este capítulo 677, foi lançado mais cedo. Pensamos que tínhamos encontrado uma solução, mas infelizmente não funcionou. Então, até chegarmos onde este capítulo deveria ter sido lançado, continue lendo por sua própria conta e risco. Uma das mãos de Xiao Bu foi totalmente engolida pela sombra, enquanto a outra permaneceu com um homem sorridente.
Enquanto a grande batalha acontecia, o homem sorridente já havia desaparecido, provavelmente escapando durante a comoção. Xiaobu, agora que você recuperou a maior parte do seu corpo, pode assumir o controle da porta? Shen Jie estava preocupado que a porta na cidade Livan continuasse a se expandir. Xiaobu balançou a cabeça e o sangue se acumulou para formar sua resposta. A porta ficou completamente fora de controle. A única coisa que posso fazer é diminuir a velocidade de expansão. Para ter controle total sobre ela, precisarei encontrar todo o meu corpo. Então, você pode abrir a porta para nos tirar daqui? Xiaobu era, no mínimo, a empurradora da porta e Shen Jie acreditava que ela seria capaz de fazer algo assim. O sangue fluiu e uma nova frase apareceu no chão. Sim, mas só consigo manter a porta aberta por 1 minuto por dia. A porta está sob o controle da sombra há muito tempo. Preciso de algum tempo para me familiarizar novamente com ela. 1 minuto é mais que suficiente. Shen Jie sabia que Xiaobu não poderia deixar este lugar com ele. Assim como Menan, ela precisava ficar atrás da porta para protegê-la. Entendendo isso, Shen Jie não forçou Xiaobu a sair com ele. Provavelmente porque ela viu através dos pensamentos de Shen Jie, o sangue no chão mudou novamente. Você matou sua própria sombra e com base no acordo, eu deveria ser sua nova sombra. Nunca esquecerei disso. Depois de obter controle total sobre a porta, encontrarei você. Os olhos de Xiaobu vagaram entre Shen Jie e a sombra atrás dele. Não estava claro o que ela estava pensando. Ok. Matar a sombra e depois fazer com que Xiaobu se tornasse a sombra de Shen Jie era o plano dos pais de Shen Jie, mas o desenvolvimento real estava muito além das expectativas de todos. Comparado com Xiaobu, mais facilmente controlado, Zanya era como outro extremo. Para torná-la sua sombra, ninguém poderia dizer o que aconteceria no futuro. Certo. Há mais uma coisa que gostaria de lhe perguntar. Shen Jie de repente se lembrou da pergunta. A Sociedade de Histórias de Fantasmas escondeu 1/3 de seus tesouros na cidade de Livan. Você sabe onde eles podem estar? Xiaobu balançou a cabeça novamente e Shen Jie não pressionou. Seja a sombra ou o Dr. Gao, ambos eram velhas raposas astutas, então certamente teriam encontrado um lugar secreto para esconder essas coisas. A chegada do Dr. Gao pode ter algo a ver com isso. Esse louco é extremamente assustador e temo que ele possa retornar. Você fica na cidade de Livan e a mulher de capa de chuva vermelha fica no apartamento fantasma. Vocês dois são meus amigos, e o amigo do meu amigo é meu amigo. Então, se vocês correrem algum perigo, espero que vocês dois cuidem um do outro. Ou vocês podem vir ao Parque Novo Século de Western e Jiujian para me encontrar. Depois de lidar com Xiaobu, Shen Jie começou a inspecionar seus funcionários restantes. Ao enfrentar a sombra, todos os funcionários da mochila ofereceram sua ajuda. Agora todos ficaram feridos, mas felizmente, além de Shu Yin, ninguém mais foi infectado pela maldição. Oh Bai, obrigado pela sua ajuda mais cedo. Bai Qiulin era um jogador que finalmente viu a luz. Ele tinha um coração que ardia mais do que o exterior gelado que ele vestia. Diante das palavras de agradecimento de Shen Jie, ele pareceu bastante confuso. Pensando em sua vida de mais de 2 décadas, esta foi a primeira vez que ele ouviu uma palavra de agradecimento de outras pessoas e, na verdade, foi bom ser necessário para os outros. Acontece que eu estava por perto. Bai Qiulin enfiou as mãos no bolso como se falar mais uma palavra fosse tirar sua vida. Não importa o que aconteça, se não fosse por você desta vez, cada um de nós teria sido prejudicado. Shu Yin bloqueou a sombra e Bai Qiulin agarrou Shen Jie e a mochila para escapar. Eles dividiram bem o trabalho, e se houvesse algum problema com alguma sessão, quem estava ali seria a sombra ou o Dr. Gao. Este tipo de batalha de alta intensidade foi benéfico para Bai Qiulin. A vermelhidão ao redor de seu coração começou a se espalhar e ele poderia liberar cerca de 30% do poder de Xiong King. O canto da camisa e da calça começou a ficar colorido com manchas de sangue. Bai Qiulin estava caminhando constantemente para se tornar um espectro vermelho. Comparado a Shu Yin, seu progresso foi muito mais fácil. Ele possuía o coração de Xiong King, então não precisava encontrar um avanço. Ao consumir espectros mais sinistros, eventualmente, ele se transformaria em um espectro vermelho. Na verdade, depois de fazer um inventário, Shen Jie ganhou muito com esta missão. Shu Yin tornou-se oficialmente um espectro vermelho e Bai Qiulin evoluiu para um espectro meio vermelho. Zanya havia consumido o coração da mulher gulosa, e ela também tinha em sua posse metade do coração de algo que parecia ser maior que o espectro vermelho. Quando ela despertasse, ela seria ainda mais assustadora. O poder de seus funcionários melhorou e Shen Jie até ganhou um novo lote de funcionários. Um bando de espíritos persistentes e espectros sinistros com poderes especiais e um espectro vermelho que foi convertido por Zanya, a mulher sem cabeça. O ponto-chave foi que Shen Jie ganhou a amizade de Xiaobu e da mulher de capa de chuva vermelha. A Casa Assombrada poderá receber 2 novos espectros vermelhos no futuro. Se eu vejo minha casa assombrada como um cenário de missão, então seu nível atual deve estar em torno de 3 e 4 estrelas, talvez mais próximo de 4 estrelas do que de 3 estrelas. Depois de verificar seus funcionários fantasmas, Shen Jie correu para encontrar os funcionários vivos. Para expandir a Casa Assombrada, a dependência excessiva de fantasmas não funcionaria. Ele também precisava de alguns funcionários vivos. A mistura de funcionários vivos e mortos certamente traria aos visitantes uma experiência maravilhosa.
Shen-je encontrou Tesoura, o bêbado, o médico e o inconsciente Li Zhen no primeiro andar. Onde está Jia Ming? Shen-je foi cauteloso com aquele jovem que foi possuído pela sombra por vários anos. Ele certamente conhecia muitos dos segredos da sombra. Quando vocês estavam brigando, ele arrastou o policial e começou a correr loucamente escada abaixo. Vimos como ele estava agindo de forma estranha, então o seguimos escada abaixo. Quando a sombra reuniu toda a sua força para nutrir o bebê fantasma, Tesoura e o bêbado recuperaram a liberdade. Mas havia linhas pretas que representavam a maldição remanescente em seus corpos. Shen-je pegou a algema no pulso de Li Zhen. Felizmente, ele se algemou com Jia Ming para evitar a fuga deste último. Caso contrário, com a personalidade de Jia Ming, ele não teria arrastado Li Zhen para escapar, a menos que fosse necessário. Aquele homem pegou a chave e correu. Ele com certeza se move rápido. Jia Ming e o estudante conhecido como Bei escaparam. Shen-je sentiu que havia necessidade de detê-los porque eles sabiam muitas coisas que não deveriam. Ele poderia ter pensado dessa forma, mas é claro, Shen-je não diria isso na frente dos outros. Ele usou sua visão yin yang para examiná-los e percebeu que sua condição não parecia tão boa. Havia linhas pretas se movendo em seus olhos, parecia que eles estavam amaldiçoados. A situação da tesoura e do bêbado era melhor. Eles consumiram os vasos sanguíneos preparados para os espectros vermelhos no hotel e seus corpos sofreram algumas mudanças únicas. Shen-je podia sentir que a temperatura corporal deles caiu para uma temperatura mais baixa que o normal. A condição do médico, porém, não era nada otimista. Devido à maldição misturada com o veneno que ele havia bebido antes, seus músculos começaram a atrofiar. Mesmo que ele ainda pudesse andar, parecia que ele havia envelhecido pelo menos uma década durante a noite. De certa forma, sobrevivemos a uma tragédia juntos. Você sabe muitas coisas sobre mim, e eu sei sobre o segredo em seu coração. Atualmente vocês estão amaldiçoados e não posso deixar vocês vagarem assim. Que tal isso? Você pode ficar comigo por enquanto, e eu os mandarei de volta para sua casa depois de ajudá-los a curar seu corpo da maldição e depois que você se sentir melhor. O responsável Shen-je sugeriu uma opção para todos. Não há necessidade de você assumir uma responsabilidade como essa. Foi nossa escolha entrar na cidade de Livan. Além disso, se não fosse por você, já teríamos morrido. Você nos salvou tantas vezes e não podemos retribuir pelo que você fez. Como poderíamos incomodá-lo mais? O bêbado já havia acordado do álcool há muito tempo. Sua mente não poderia estar mais clara. Se vocês não removerem a maldição, suas vidas estarão constantemente em perigo. Passamos por muitas coisas juntos e não posso ficar parado, vendo vocês serem atormentados pela dor e pela doença. Shen-je já reuniu todos os seus funcionários. Ele deu um tapinha na mochila. Fomos salvos várias vezes por você e agora você está nos pedindo para ocupar sua casa. Realmente não parece certo, disse Scissors. Que tal isso? Se você precisar de alguma ajuda nossa, não faremos nada para ajudá-lo. Não diga não, esta é a única coisa que podemos fazer. Sim, você vai nos ajudar a remover a maldição da sombra. Você vai salvar nossas vidas novamente. O bêbado e o médico se voltaram para Shen-je. Eu administro uma casa assombrada e como você já deve ter notado, tenho o mais profissional dos atores em minha equipe. Não preciso de mais ajuda. Shen-je parecia bastante perturbado. Mas não podemos simplesmente ocupar sua gentileza sem fazer nada em troca. Pelo menos nos dê algum trabalho que esteja ao nosso alcance. Como eles já haviam dito isso, parecia errado Shen-je negar a insistência deles. Ele só poderia forçar-se a aceitar. Ok, mas antes de mais nada, você não vai me ajudar de graça. Fornecerei a todos vocês o pagamento padrão. Afinal, vocês precisam cuidar de sua família e precisarão de dinheiro para sobreviver. Este é o único requisito que tenho. Espero que você não o rejeite. Ouvindo isso de Shen-je, os poucos sentiram um calor inundando seus corações. A apreciação deles por Shen-je foi tão sincera quanto poderia ser. Chefe Shen é um santo. Capítulo 677. Novos funcionários, minha casa dos horrores. Uma das mãos de Xiaobu foi totalmente engolida pela sombra, enquanto a outra permaneceu com o homem sorridente. Enquanto a grande batalha acontecia, o homem sorridente já havia desaparecido, provavelmente escapando durante a comoção. Xiaobu, agora que você recuperou a maior parte do seu corpo, pode assumir o controle da porta? Shen-je estava preocupado que a porta na cidade Livan continuasse a se expandir. Xiaobu balançou a cabeça e o sangue se acumulou para formar sua resposta. A porta ficou completamente fora de controle. A única coisa que posso fazer é diminuir a velocidade de expansão. Para ter controle total sobre ela, precisarei encontrar todo o meu corpo. Então, você pode abrir a porta para nos tirar daqui? Xiaobu era, no mínimo, a empurradora da porta e Shen-je acreditava que ela seria capaz de fazer algo assim. O sangue fluiu e uma nova frase apareceu no chão. Sim, mas só consigo manter a porta aberta por 1 minuto por dia. A porta está sob o controle da sombra há muito tempo. Preciso de algum tempo para me familiarizar novamente com ela. 1 minuto é mais que suficiente. Shen-je sabia que Xiaobu não poderia deixar este lugar com ele. Assim como Menan, ela precisava ficar atrás da porta para protegê-la. Entendendo isso, Shen-je não forçou Xiaobu a sair com ele. Provavelmente porque ela viu através dos pensamentos de Shen-je, o sangue no chão mudou novamente. Você matou sua própria sombra e com base no acordo, eu deveria ser sua nova sombra. Nunca esquecerei disso. Depois de obter controle total sobre a porta, encontrarei você.
Os olhos de Xiao Bu vagaram entre Shen-Jie e a sombra atrás dele. Não estava claro o que ela estava pensando. Ok. Matar a sombra e depois fazer com que Xiao Bu se tornasse a sombra de Shen-Jie era o plano dos pais de Shen-Jie, mas o desenvolvimento real estava muito além das expectativas de todos. Comparado com Xiao Bu mais facilmente controlado, Zanya era como outro extremo. Para torná-la sua sombra, ninguém poderia dizer o que aconteceria no futuro. Certo. Há mais uma coisa que gostaria de lhe perguntar. Shen-Jie de repente se lembrou da pergunta. A Sociedade de Histórias de Fantasmas escondeu 1/3 de seus tesouros na cidade de Livan. Você sabe onde eles podem estar? Xiao Bu balançou a cabeça novamente e Shen-Jie não pressionou. Seja a sombra ou Dr. Gao, ambos eram velhas raposas astutas, então certamente teriam encontrado um lugar secreto para esconder essas coisas. A chegada do Dr. Gao pode ter algo a ver com isso. Esse louco é extremamente assustador e temo que ele possa retornar. Você fica na cidade de Livan e a mulher de capa de chuva vermelha fica no apartamento fantasma. Vocês dois são meus amigos, e o amigo do meu amigo é meu amigo. Então, se vocês correrem algum perigo, espero que vocês dois cuidem um do outro. Ou vocês podem vir ao Parque Novo Século de Western e Jiujian para me encontrar. Depois de lidar com Xiao Bu, Shen-Jie começou a inspecionar seus funcionários restantes. Ao enfrentar a sombra, todos os funcionários da mochila ofereceram sua ajuda. Agora todos ficaram feridos, mas felizmente, além de Shu Yin, ninguém mais foi infectado pela maldição. Oh Bai, obrigado pela sua ajuda mais cedo. Bai Qiulin era um jogador que finalmente viu a luz. Ele tinha um coração que ardia mais do que o exterior gelado que ele vestia. Diante das palavras de agradecimento de Shen-Jie, ele pareceu bastante confuso. Pensando em sua vida de mais de 2 décadas, esta foi a primeira vez que ele ouviu uma palavra de agradecimento de outras pessoas e, na verdade, foi bom ser necessário para os outros. Acontece que eu estava por perto. Bai Qiulin enfiou as mãos no bolso como se falar mais uma palavra fosse tirar sua vida. Não importa o que aconteça, se não fosse por você desta vez, cada um de nós teria sido prejudicado. Shu Yin bloqueou a sombra e Bai Qiulin agarrou Shen-Jie e a mochila para escapar. Eles dividiram bem o trabalho, e se houvesse algum problema com alguma sessão, quem estava ali seria a sombra ou o Dr. Gao. Este tipo de batalha de alta intensidade foi benéfico para Bai Qiulin. A vermelhidão ao redor de seu coração começou a se espalhar e ele poderia liberar cerca de 30% do poder de Xiong King. O canto da camisa e da calça começou a ficar colorido com manchas de sangue. Bai Qiulin estava caminhando constantemente para se tornar um espectro vermelho. Comparado a Shu Yin, seu progresso foi muito mais fácil. Ele possuía o coração de Xiong King, então não precisava encontrar um avanço. Ao consumir espectros mais sinistros, eventualmente, ele se transformaria em um espectro vermelho. Na verdade, depois de fazer um inventário, Shen-Jie ganhou muito com esta missão. Shu Yin tornou-se oficialmente um espectro vermelho e Bai Qiulin evoluiu para um espectro meio vermelho. Zanya havia consumido o coração da mulher gulosa, e ela também tinha em sua posse metade do coração de algo que parecia ser maior que o espectro vermelho. Quando ela despertasse, ela seria ainda mais assustadora. O poder de seus funcionários melhorou e Shen-Jie até ganhou um novo lote de funcionários. Um bando de espíritos persistentes e espectros sinistros com poderes especiais e um espectro vermelho que foi convertido por Zanya, a mulher sem cabeça. O ponto-chave foi que Shen-Jie ganhou a amizade de Xiao Bu e da mulher de capa de chuva vermelha. A Casa Assombrada poderá receber 2 novos espectros vermelhos no futuro. Se eu vejo minha Casa Assombrada como um cenário de missão, então seu nível atual deve estar em torno de 3 e 4 estrelas. Talvez mais próximo de 4 estrelas do que de 3 estrelas. Depois de verificar seus funcionários fantasmas, Shen-Jie correu para encontrar os funcionários vivos. Para expandir a Casa Assombrada, a dependência excessiva de fantasmas não funcionaria. Ele também precisava de alguns funcionários vivos. A mistura de funcionários vivos e mortos certamente traria aos visitantes uma experiência maravilhosa. Shen-Jie encontrou Tesoura, o bêbado, o médico e o inconsciente Li Zhen no primeiro andar. Onde está Jia Ming? Shen-Jie foi cauteloso com aquele jovem que foi possuído pela sombra por vários anos. Ele certamente conhecia muitos dos segredos da sombra. Quando vocês estavam brigando, ele arrastou o policial e começou a correr loucamente escada abaixo. Vimos como ele estava agindo de forma estranha, então o seguimos escada abaixo. Quando a sombra reuniu toda a sua força para nutrir o bebê fantasma, Tesoura e o bêbado recuperaram a liberdade. Mas havia linhas pretas que representavam a maldição remanescente em seus corpos. Shen-Jie pegou a algema no pulso de Li Zhen. Felizmente, ele se algemou com Jia Ming para evitar a fuga deste último. Caso contrário, com a personalidade de Jia Ming, ele não teria arrastado Li Zhen para escapar, a menos que fosse necessário. Aquele homem pegou a chave e correu. Ele com certeza se move rápido. Jia Ming e o estudante conhecido como Bei escaparam. Shen-Jie sentiu que havia necessidade de detê-los porque eles sabiam muitas coisas que não deveriam. Ele poderia ter pensado dessa forma, mas é claro, Shen-Jie não diria isso na frente dos outros. Ele usou sua visão em Yang para examiná-los e percebeu que sua condição não parecia tão boa. Havia linhas pretas se movendo em seus olhos, parecia que eles estavam amaldiçoados.
A situação da tesoura e do bêbado era melhor. Eles consumiram os vasos sanguíneos preparados para os espectros vermelhos no hotel e seus corpos sofreram algumas mudanças únicas. Shinji podia sentir que a temperatura corporal deles caiu para uma temperatura mais baixa que o normal. A condição do médico, porém, não era nada otimista. Devido à maldição misturada com o veneno que ele havia bebido antes, seus músculos começaram a atrofiar. Mesmo que ele ainda pudesse andar, parecia que ele havia envelhecido pelo menos uma década durante a noite. De certa forma, sobrevivemos a uma tragédia juntos. Você sabe muitas coisas sobre mim, e eu sei sobre o segredo em seu coração. Atualmente vocês estão amaldiçoados e não posso deixar vocês vagarem assim. Que tal isso? Você pode ficar comigo por enquanto, e eu os mandarei de volta para sua casa depois de ajudá-los a curar seu corpo da maldição e depois que você se sentir melhor. O responsável Shinji sugeriu uma opção para todos. Não há necessidade de você assumir uma responsabilidade como essa. Foi nossa escolha entrar na cidade de Livan. Além disso, se não fosse por você, já teríamos morrido. Você nos salvou tantas vezes e não podemos retribuir pelo que você fez. Como poderíamos incomodá-lo mais? O bêbado já havia acordado do álcool há muito tempo. Sua mente não poderia estar mais clara. Se vocês não removerem a maldição, suas vidas estarão constantemente em perigo. Passamos por muitas coisas juntos e não posso ficar parado, vendo vocês serem atormentados pela dor e pela doença. Shinji já reuniu todos os seus funcionários. Ele deu um tapinha na mochila. Fomos salvos várias vezes por você e agora você está nos pedindo para ocupar sua casa. Realmente não parece certo, disse Cicissors. Que tal isso? Se você precisar de alguma ajuda nossa, não faremos nada para ajudá-lo. Não diga não, esta é a única coisa que podemos fazer. Sim, você vai nos ajudar a remover a maldição da sombra. Você vai salvar nossas vidas novamente. O bêbado e o médico se voltaram para Shinji. Eu administro uma casa assombrada e como você já deve ter notado, tenho o mais profissional dos atores em minha equipe. Não preciso de mais ajuda. Shinji parecia bastante perturbado. Mas não podemos simplesmente ocupar sua gentileza sem fazer nada em troca. Pelo menos nos dê algum trabalho que esteja ao nosso alcance. Como eles já haviam dito isso, parecia errado Shinji negar a insistência deles. Ele só poderia forçar-se a aceitar. Ok, mas antes de mais nada, você não vai me ajudar de graça. Fornecerei a todos vocês o pagamento padrão. Afinal, vocês precisam cuidar de sua família e precisarão de dinheiro para sobreviver. Este é o único requisito que tenho. Espero que você não o rejeite. Ouvindo isso de Shinji, os poucos sentiram um calor inundando seus corações. A apreciação deles por Shinji foi tão sincera quanto poderia ser. Chefe Shen é um santo. Capítulo 678. Garotinho, minha casa dos horrores. Minha casa assombrada em Jiujian é bastante respeitável. Procure-a online se não acredita em mim. É o melhor lugar para trabalhar se você estiver no ramo de parques temáticos. Quando voltarmos, darei a você o treinamento necessário e espero que você eventualmente se apaixone por esta carreira. Depois dos funcionários fantasmas, Shinji também ganhou 3 funcionários vivos. Ao contrário de Xiaogu e Shuvan, esses 3 sabiam o que havia acontecido na cidade de Livan, então o modo de pensar deles era diferente do normal, e Shinji não se preocuparia em deixá-los ajudá-lo a lidar com o cenário subterrâneo. Este mundo não é tão simples quanto parece. A razão pela qual eu não queria que o resto de vocês me ajudasse antes é porque minha casa assombrada é um local de descanso para alguns espíritos sem teto. Então, nós entendemos. Os poucos entenderam a preocupação de Shinji. Depois de testemunhar o estranho fenômeno na cidade de Livan, eles puderam entender completamente o problema de Shinji. Isso seria perfeito. Shinji decidiu organizá-los para supervisionar os cenários subterrâneos e lidar com emergências. À medida que a casa assombrada continuasse a se expandir, o cenário subterrâneo só aumentaria, assim como o número de visitantes que receberiam. Shinji não conseguiria lidar com tudo isso sozinho. Depois que o sol nascer, você deve descansar um pouco e relatar sua segurança para sua família. Shinji disse isso e se virou para olhar para a tesoura e o médico. Um de vocês veio encontrar seu irmão mais velho e o outro veio encontrar sua esposa. Depois, vou levá-los em uma busca pela cidade de Livan. Espero que possamos encontrá-los. Ouvindo que Shinji queria ajudá-los a encontrar sua família, Tesoura sentiu pesadamente em agradecimento e até mesmo a expressão do médico suavizou naquele momento como se uma pedra enorme tivesse sido retirada de seu coração. Obrigado. É o que eu deveria fazer. Tesoura e o médico não tinham mais família, mas para o bêbado era diferente. Foi puro acidente ele ter pegado o último ônibus da Rota 104. De certa perspectiva, ele não era diferente de um indivíduo normal. Minha casa fica na cidade de Xinhai. Depois que a maldição sobre mim estiver sob controle, desejo ir para casa. O bêbado coçou a cabeça. Posso não parecer, mas venho de uma família muito rica. No entanto, depois que minha mãe faleceu, o relacionamento entre mim e meu pai ficou um pouco gelado, então tenho vivido sozinho em Jiujian todos esses anos. Depois do que aconteceu esta noite, acho que entendi uma coisa. A vida é forte demais para arrependimento. Acho que quero ir para casa para conversar com meu pai. Espere, você é um jovem mestre rico? Tesoura e Shinji realmente não esperavam tal cenário do bêbado. Você não acha que é muito rude chamar as pessoas assim na frente delas? O bêbado segurou a testa. Ele já podia ver o quão interessante seria o seu futuro. Devíamos começar tudo de novo. Meu nome é Zhang Jinjiu.
Como você pode ver, não sou muito bom com bebidas alcoólicas, mas por algum motivo, meus clientes gostam de me chamar de Wine Bibber. Eu me envolvi com imóveis e vendas de vinho branco. Eu tenho um nome que me foi dado pelo orfanato, mas não gosto muito dele, então você deveria me chamar de Tesoura. Tanto a Tesoura quanto o bêbado fizeram apresentações simples. Quando chegou a vez do médico, ele balançou a cabeça como se tivesse algo que ainda não estava pronto para compartilhar. Shen-je não pensou nisso por muito tempo. Eles seguiram Xiao Bu de volta à cidade de Livan para se encontrarem com Fan Chong, chefe Shen. Fan Chong ficou muito feliz quando viu Shen-je, mas por baixo dessa felicidade havia uma preocupação. Ele não tinha ideia do que havia acontecido com seu irmão Fan Dad. Seu irmão vai ficar bem, tenho certeza disso. Depois de consolar Fan Chong, Shen-je liderou seus funcionários pela cidade de Livan. Com o motivo ostensivo de ajudar Tesoura e o médico a encontrar suas famílias, Shen-je procurou por toda a pequena cidade. Ele não encontrou nada deixado pela Sociedade das Histórias de Fantasmas. Todos os espectros que viviam nos edifícios escaparam silenciosamente depois que a sombra foi embora. Depois de uma longa busca, nem a Tesoura nem os parentes do médico foram encontrados, e eles pareciam bastante desanimados. Já que a sombra foi resolvida, continuaremos retornando a este lugar. Eventualmente encontraremos eles. Shen-je não sabia se era certo ele dizer isso ou não, mas ele sentiu que para estar vivo, era preciso ter esperança, então ele percebeu que estava tudo bem. É hora de sair. Já estamos sendo a porta há muito tempo. É hora de sair. A missão na cidade Livan forneceu muitas informações a Shen-je. Além de desbloquear o cenário e aumentar o número de funcionários, ele conhecia algumas informações sobre a missão 4 estrelas, Ghost Fetus. O feto fantasma que cresceu dentro do peito da sombra provavelmente era como o feto fantasma seria ao nascer, e Shen-je memorizou seu rosto em seu cérebro. Os poucos voltaram para a área residencial de Fan Chong. Shen-je fez com que Xiao Bu estivesse preparado para abrir a porta. Ele então colocou o desmaiado Li Zhen na sala adjacente. Ele começou a comparar anotações com Tesoura e o resto antes de responderem ao interrogatório da polícia. Em termos disso, Shen-je era realmente um mestre. Dentro de um prédio antigo no lado leste da cidade de Livan, uma família de 3 pessoas foi encurralada. O homem de aparência em pânico tinha cerca de 40 anos. Ele estava apertado ao lado de uma mulher sem expressão, e o menino estava ao lado deles. A sombra já está morta. O que ainda estamos fazendo aqui? Se você está tão interessado neles, basta matá-los ou deseja continuar o jogo de esconde-esconde. Bei agachou-se no chão enquanto segurava uma faca. O jovem magro estava ao lado dele. Vou me repetir, sou diferente de você. Jia Ming segurou o rosto do menino e estudou-o atentamente. Sim, é ele. O que você está falando? Bei se aproximou e isso assustou bastante o menino. Quando a sombra estava possuindo meu corpo, ele fez muitas coisas malucas e por causa disso, eu sabia um pouco sobre o segredo da sombra. Certa vez, ele tentou colocar parte de seu corpo dentro do núcleo materno e usou isso para tentar determinar o limite máximo de maldições e ressentimentos que um ser humano vivo poderia conter. Na minha memória, ele conseguiu 2 vezes. Uma vez levou à criação do feto fantasma e a outra vez criou um pequeno monstro. Os olhos de Jia Ming que olhavam para o menino e a mulher insensível eram assustadores. Você está dizendo que esse menino faz parte do feto fantasma? Bei não tinha ideia do que Jia Ming estava fazendo. A única razão pela qual ele concordou em trabalhar com Jia Ming foi porque este conhecia muitos dos segredos da sombra. Após o julgamento bem-sucedido, a sombra retirou a maldição e o ressentimento, mas mesmo assim, deve haver alguns resquícios dentro do menino. Ele possui a maldição com a mesma origem do feto fantasma. Portanto, ele deve ser capaz de sentir a localização do feto. Só por causa disso, temos motivos para trazê-lo conosco. Tem certeza? Esse garoto parece um pouco normal demais. Este é o melhor disfarce. Se não fosse pela mãe dele, eu realmente não o teria reconhecido. Jia Ming pegou o homem e disse a seus pais, é por causa desse garoto que não vamos matá-los, mas espero que vocês ouçam nossas ordens e nos ajudem a treinar esse garoto, para fazê-lo entender como controlar o ressentimento e a maldição dentro dele. Sem problemas, o homem prometeu rapidamente. Ele abaixou a cabeça e o veneno percorreu seus olhos. Vamos então. Eu sei a localização da outra porta no leste de Jiujian. Podemos sair de lá. Depois de dizer isso, Jia Ming os conduziu para a névoa de sangue. Capítulo 679. Vontade do prefeito Minha Casa dos Horrores. Depois de comparar seus testemunhos e ter certeza de que não havia problemas, Shen-je reuniu todos os humanos vivos. Xiao Bu, você pode abrir a porta agora. Além dos 2 braços, Xiao Bu encontrou a maior parte do corpo. Ela parou diante da porta e várias lembranças ruins surgiram em sua mente. A névoa de sangue ao redor da cidade de Livan pulsou e atingiu o porão. Objetos parecidos com entranhas saíram do chão vermelho sangue e se enfiaram na porta entreaberta. Cerca de 10 segundos depois, a porta velha e quebrada pareceu se recuperar sozinha, e apenas 2 cantos vazios permaneceram. Esteja pronto, só temos 1 minuto. Se não conseguirmos escapar, teremos que esperar mais um dia. A névoa espessa desapareceu assim que tocou a porta, mas os 2 cantos que faltavam foram selados a uma velocidade observável. A névoa de sangue transformou-se em vasos sanguíneos e, como agulha e linha, selaram a abertura. Quando os 2 cantos que faltavam foram bloqueados, toda a porta ficou vermelha e foi aberta lentamente.
Ficou claro que abrir uma porta que havia saído de controle havia custado muito de Xiaobu, então Shen Jie e o resto concentraram sua atenção. A porta vermelho-sangue estava conectada ao chão, e os vasos sanguíneos da porta pareciam ganhar vida. Ruídos estranhos vinham dos prédios ao redor deles e nessa condição, a porta estava completamente aberta. Rápido! O bêbado foi o primeiro a sair, carregando Lizzie nas costas. Depois veio o médico Fan Chong e Scissors. Carregando 2 sacolas, Shen Jie estava atrás. Quando ele saiu, ele se virou para olhar para Xiaobu. Se você se deparar com algo que não possa resolver, lembre-se de vir me encontrar. Estou no Parque Novo Século de Western Jiujian. Dar um passo para fora da porta foi como mergulhar nas profundezas do oceano. Houve uma sensação temporária de gravidade distorcida e os olhos precisaram de alguns minutos para se ajustar à nova visão. Quando Shen Jie reabriu os olhos, a porta, atrás dele já estava fechada e o grupo de pessoas estava espremido dentro de um porão abandonado. Ei, acorde! Escapando do mundo de pesadelo, o grupo sentiu como se tivesse recebido uma nova vida. Para pessoas normais foi realmente uma noite emocionante. Vocês não devem contar a ninguém o que viram do outro lado da porta, e todos vocês se lembram de como responder às perguntas da polícia, certo? Sim, não se preocupe com isso. Eles saíram do porão de Jianlong e foram ao banheiro. O vidro que Shen Jie quebrou na última vez que esteve lá não foi consertado. A administração residencial limitou-se a pendurar uma placa de madeira na parede. Vou para a delegacia daqui a pouco. Vocês deveriam voltar para casa. Se tudo der certo, nos encontraremos amanhã à tarde na entrada da casa assombrada no Parque Novo Século. Shen Jie tirou Lizzie do bêbado. Este policial salvou sua vida e agora ele estava em apuros. Shen Jie não iria deixá-lo para trás. Por favor, espere um momento, disse Fan Chong com algum embaraço. Chefe Shen, posso ir com você? Primeiro, estou preocupado com meu irmão e segundo, realmente não me atrevo a ir para casa agora. E se houver um assassino esperando por mim em casa ou algo sair de debaixo da cama de novo? O incidente daquela noite deixou uma cicatriz profunda em Fan Chong. Ele provavelmente pensaria 2 vezes antes de abordar um videogame agora. Ok, então você pode me acompanhar por enquanto. Se não conseguir encontrar um emprego, sinta-se à vontade para me ajudar na casa assombrada. Ele já havia trabalhado junto com Fan Chong antes. Não havia nada de especial nesse geek gordo, mas ele tinha um coração bondoso. Depois de uma longa noite, a chuva forte parou, mas as nuvens escuras ainda pairavam no céu e uma leve garoa caía. Podemos usar nossos telefones agora. São 5h30 da manhã e nos reuniremos ao meio-dia. É melhor encontrar um tempo para descansar agora, disse Shen Jie e caminhou mais fundo na cidade de Livan com Lizzie nas costas. Chefe Shen, por que você está voltando para a cidade? Há algo em que possamos ajudar? Tesouro era apaixonante. Ele parecia ver traços de seu irmão mais velho em Shen Jie e essa era uma sinceridade rara hoje em dia. Vou verificar se o ônibus ainda está lá ou não. É muito difícil encontrar um táxi na cidade de Livan. Acho que é melhor simplesmente irmos embora com o ônibus. Shen Jie sugeriu casualmente, como se isso fosse algo que acontecia todos os dias. Você quer levar o ônibus mal assombrado com você? Fazia algum sentido até certo ponto, mas algo simplesmente não parecia certo. Não usá-lo será um desperdício. A sombra usou para nos prender, mas agora que a sombra está morta, devemos herdar suas coisas, disse Shen Jie em um tom sincero. Não há moralidade absoluta para objetar, depende principalmente de quem a está usando. Contanto que alguém possua um coração bondoso, tudo ficará bem. Mas, não seremos parados pela polícia se pegarmos o ônibus na estrada? O médico fez uma pergunta lógica. É por isso que precisamos nos mover antes do sol nascer. Quando eles falaram, Shen Jie já chegou ao local onde o carro funerário foi localizado pela última vez, mas para sua surpresa, o carro funerário estava desaparecido. É porque dirigia o veículo para o mundo atrás da porta. O carro funerário está abandonado atrás da porta? Shen Jie não entendeu. Em sua mente a influência da porta de sangue só agia sobre humanos e fantasmas. Nunca deve afetar objetos inanimados. Isso tem algo a ver com o próprio carro funerário? Ou ainda falta minha compreensão do mundo atrás da porta? Shen Jie tomou a decisão de tentar recuperar o carro funerário na próxima vez que a porta fosse aberta. Vendo que o carro funerário havia desaparecido, tanto o bêbado quanto o médico suspiraram de alívio. Pelo menos eles não precisariam andar em um veículo mal assombrado quando voltassem para casa. Eles caminharam pela rua por muito tempo antes de avistarem um táxi. Depois que o motorista parou, ele finalmente percebeu que carregava um policial desmaiado, e sua alma quase escapou do corpo com o susto. Senhor, há alguns de nós. Você se importa se nos apertarmos atrás? Claro que não, claro que não. Onde você está indo? Leve-os para casa primeiro e deixe-me na delegacia de polícia da cidade. Claro, claro. Talvez fosse medo ou outra coisa, mas o motorista dirigia muito rápido. Depois de deixar os outros passageiros em casa, já era dia. Fan Chong, que estava sentado na frente e estava dormindo, Lizzie ainda estava inconsciente e além do motorista, Shen Jie era o único acordado. Ele olhou para a paisagem passando pela janela e pegou o telefone preto. Ele clicou para abrir a mensagem. Parabéns, favorecido do espectro, por completar a missão de teste de 3,5 estrelas, cidade de Livan. Taxa de conclusão da missão 94%. Obteve a recompensa oculta, o testamento do prefeito. Livan City é uma cidade mantida na palma da mão de um demônio.
Somente aquele que é mais cruel que os assassinos de sangue frio e mais assustador que os espectros desesperados, o indivíduo mais astuto e desprezível, obterá esta recompensa. O testamento do prefeito. Parabéns por se tornar o novo dono da cidade. Depois que a Casa Assombrada ultrapassar o estágio do labirinto do terror e atingir um novo patamar, você terá a chance de abrir uma filial com a cidade de Livan como pano de fundo. Os detalhes reais serão fornecidos após o desbloqueio oficial estar disponível. Shenji ficou surpreso quando viu a mensagem. Já cavei 1 metro abaixo da cidade de Livan, mas a taxa de conclusão ainda não é de 100%. De qualquer forma, esta recompensa é bastante interessante. Depois de mais 2 expansões, a Casa Assombrada alcançaria um novo nível e foi então que Shenji poderia usar o testamento do prefeito e abrir uma filial em outra cidade. Isso é uma espécie de rede de segurança, mas por enquanto devo me concentrar na Casa Assombrada no Parque New Century. Depois que eu encontrar meus pais e tudo se acalmar, o outro plano pode surgir. Shenji deslizou a tela e clicou para abrir as outras mensagens. Capítulo 680. Abrindo um cenário de 3,5 estrelas Minha Casa dos Horrores. Parabéns, favorecido do espectro, por completar a missão de teste de 3,5 estrelas. Um cenário totalmente novo, Livan City, foi desbloqueado. Cidade de Livan, cenário de 3,5 estrelas. Este cenário compreende a área residencial de Livan, o hospital privado de Livan, o cruzamento, o cachorro sorridente, o elevador que vai para o porão do 2º andar, o hotel da meia-noite e assim por diante. Como este cenário é imensamente grande, escolha cuidadosamente se deseja desbloqueá-lo ao público. Parabéns, favorecido do espectro. Você resgatou com sucesso 4 indivíduos inocentes e, assim, obteve a recompensa adicional, o traje de Jack, o Estripador. Ele é o serial killer mais famoso do mundo. Nada se sabe sobre ele. Ele nunca deixa nenhuma evidência de seu crime além dos cadáveres. Nem mesmo sua raça ou gênero foram determinados. Vestuário de Jack, o Estripador. Casaco de névoa. Este casaco pode proteger seu rosto, o formato do seu corpo e todos os crimes que você cometeu. Vestuário de Jack, o Estripador. Envelope preto. Certa vez, Jack guardou os órgãos de suas vítimas em um envelope e o enviou pelo correio para o escritório do jornal local. Vestuário de Jack, o Estripador. Tesoura da sorte. Essas tesouras ensanguentadas não têm nada a ver com boa sorte, mas é simplesmente assim que são chamadas. Efeito especial do traje de Jack, o Estripador. Transplante cirúrgico. Na noite de forte neblina, o efeito do conjunto do traje será ativado. O transplante perfeito requer profunda experiência em cirurgia, mas se você tiver sucesso, herdará o talento transplantado. Vendo que o telefone preto mostrava que ele salvou 4 vítimas inocentes, Shenji suspirou de alívio porque combinava perfeitamente com as 4 que ele salvou. Depois de garantir que todos eram inocentes, Shenji poderia deixá-los trabalhar na Casa Assombrada sem se preocupar. Contando com as roupas do Dr. Quebra-Crânios e da enfermeira sem cabeça, esta roupa de Jack do Estripador é meu terceiro conjunto de roupas. Estudando o martelo em sua mochila, Shenji tinha certeza de que esses conjuntos não eram tão simples quanto pareciam. A maior diferença entre eles e as fantasias da Casa Assombrada era que provavelmente eram reais. Tesoura da sorte. Depois de terminar de inspecioná-las, posso emprestá-las primeiro para a tesoura. Ele deveria apreciar esse personagem. Guardando o telefone preto, Shenji tinha um sorriso satisfeito no rosto. Além da recompensa proporcionada pelo telefone preto, ele ganhou bastante com a cidade de Livan. A história em quadrinhos de Yandania estava cheia e os antigos funcionários agora faziam horas extras para treinar os recém-chegados. Com tantos espíritos remanescentes e espectros sinistros, deveria ser o suficiente para preencher um cenário inteiro. Shenji começou a mesclar os jogos malucos que o chefe do hotel lhe mostrou com sua própria casa assombrada. Ele estava tão perdido em pensamentos que não percebeu que haviam chegado à estação. Assim que Shenji saiu do táxi, ele atraiu a atenção do guarda. Quando ele viu Shenji carregando o desmaiado Lizen para fora do táxi, ele correu imediatamente. Inspetor Lee, ele está bem, só desmaiou. Ele desmaiou e você está dizendo que está tudo bem? Por que você não o mandou diretamente para o hospital? Exigiu o guarda em voz alta, o que assustou os cidadãos que estavam na delegacia fazendo seu relato. Ao ouvir isso, os policiais de plantão dentro da delegacia também saíram correndo. A pergunta do guarda deixou Shenji perplexo. Ele sabia o que havia acontecido, então entendeu que o tratamento no hospital não ajudaria muito. Portanto, ele trouxe o oficial direto para a delegacia. Afinal, ele estava aqui há muito tempo e por hábito, disse ao motorista para deixá-lo na delegacia. Esta foi uma ordem que o inspetor Lee me deu antes de desmaiar. Além do capitão Yan, ele não confia em ninguém e me pediu para entregá-lo pessoalmente ao capitão Yan. Shenji carregou Lizen e se recusou a deixar qualquer outra pessoa tocá-lo. Tudo bem, mas primeiro você precisa levá-lo ao hospital. Na verdade, irei com você e entraremos em contato com o capitão Yan no caminho. Com o acordo da estação, Lizen e Shenji foram levados às pressas para o hospital popular. Este era outro local com o qual Shenji estava familiarizado. Lizen foi enviado para a sala de emergência para uma verificação corporal enquanto Shenji permaneceu no corredor esperando. Cerca de meia hora depois, o capitão Yan chegou. Esse oficial gentil e acessível parecia bastante desgastado. Capitão Yan, o inspetor Lee está lá. Ele ainda está inconsciente. Shenji e Fan Chong levantaram-se juntos. O que aconteceu ontem à noite? Onde você encontrou Lizen?
O capitão Yan parecia ter ficado acordado a noite toda e não parecia muito bem. Encontramos o inspetor Li na cidade de Livan. Ele estava perseguindo sozinho o condenado fugitivo Jia Ming. Shen Jie conhecia a teoria dos acidentes vindos da boca, então ele apenas deu ao capitão Yan um breve resumo dos acontecimentos. Isso é estranho, porque Li Zhen operaria sozinho. Na verdade, até perdemos contato com ele em algum momento. Não posso acreditar que um inspetor com décadas de experiência faria algo tão precipitado quanto isso. Pela expressão do capitão Yan, ficou claro que, comparado à captura de Jia Ming, ele estava mais preocupado com Li Zhen. Provavelmente é por causa do suspeito. Ele não parece uma pessoa normal. Shen Jie olhou para o vidro de aço inoxidável ao lado dele. A expressão no rosto do capitão Yan mudou ligeiramente, ele sabia mais do que estava contando e Shen Jie viu isso claramente através do reflexo no vidro. De qualquer forma, deixe isso comigo. Vocês dois deveriam ir e dar suas declarações. Ok. Na cidade de Livan, Shen Jie ouviu de Li Zhen que o capitão Yan tinha alguma origem, e a breve conversa que eles haviam confirmado anteriormente confirmou isso ainda mais. Contudo, o capitão Yan sempre esteve do lado de Shen Jie e parecia admirar bastante o jovem. Ele ajudou Shen Jie diversas vezes, então este último não pensou muito nisso. Durante a entrevista escrita, Fan Chong ouviu falar de seu irmão mais velho pelo policial. Na noite anterior, quando ainda chovia, Fan Dad sofreu um acidente de carro a caminho de casa. Ele sofreu ferimentos leves, mas quem o encontrou morreu no local. A coisa toda parecia ter sido orquestrada por terceiros. Sabendo que seu irmão estava seguro, Fan Chong suspirou de alívio. Após a entrevista, ele foi visitar o irmão. O policial confirmou que estava tudo bem com Shen Jie, então ele também partiu para o Parque Novo Século. Felizmente, ele conseguiu chegar ao parque temático antes que ele abrisse. Chefe, onde você estava ontem à noite? Xiao Gu e Chuvan estavam esperando na porta. Por que você sempre aparece por último quando é você quem mora aqui? Acordei de manhã cedo e fui dar uma volta no Departamento de Recursos Humanos e entrevistei alguns funcionários novos. Eles devem chegar à tarde. Shen Jie abriu o portão. Agora não é hora de perder tempo. Entre no camarim e prepare-se para o trabalho. Este período antes da abertura do Parque Temático Futurista foi a última corrida para a Casa Assombrada de Shen Jie. Foi a calmaria antes da tempestade. O parque temático abriu às 9 horas e os visitantes entraram correndo. Instantaneamente, uma longa fila se materializou em frente à Casa Assombrada e uma grande multidão se agitou no salão de descanso. Eles obviamente trataram o local de trabalho de Shen Jie como sua base. A maioria dos funcionários em sua mochila ficaram feridos e estavam se recuperando. Então Shen Jie teve que fazer muitas coisas sozinho. No entanto, ele era um homem solteiro. Ele não conseguia se separar. Com esse problema, a dificuldade de parte dos cenários diminuiu. À medida que o número de pessoas concluindo o cenário aumentava, os visitantes ficavam entusiasmados e se regozijavam por estarem perto de possuir a Casa Assombrada, para usar o vernáculo dos jogos online. Testemunhando a vivacidade dos visitantes, Shen Jie sentiu alegria por eles. Quanto mais visitantes passarem pelo cenário de 3 estrelas, maior será o número de pessoas que poderão desafiar o cenário de 3,5 estrelas. Parece que terei que terminar de construir a cidade de Livan o mais rápido possível. Capítulo 681. Seu personagem é um assassino enlouquecido, 2 em 1, Minha Casa dos Horrores. Shen Jie estava ocupado lidando com questões dentro e fora da Casa Assombrada. Sua aventura anterior durou a noite inteira e ele não teve a chance de descansar o merecido pela manhã. Então, quando chegou o meio-dia, o homem já estava quase no limite. Abrindo sua mochila, Shen Jie soltou All Zou e o resto. Ele selecionou alguns funcionários que pareciam apresentáveis e os fez entrar nas cenas subterrâneas para que ajudassem no funcionamento básico do local. Além de Shu Yin, a maioria dos funcionários não foi afetada pela maldição. Na verdade, a maioria deles ganhou nutrientes da névoa de sangue e obteve alguns benefícios. Quando seus ferimentos se recuperassem, seu poder teria uma melhora óbvia. Por hoje, assustar o visitante deve vir em segundo lugar. Vocês devem se concentrar em descansar e não trabalhar demais, disse Shen Jie aos seus funcionários, basicamente dizendo-lhes para pegarem leve com os visitantes. Mesmo que os funcionários não entendessem por que Shen Jie estava trabalhando ativamente contra sua própria Casa Assombrada, a maioria deles seguiu sua ordem. Às 12h30, Xiao Gu e Chuvan fizeram um intervalo de meia hora cada. A maioria dos visitantes também foi almoçar, e a fila em frente à Casa Assombrada diminuiu consideravelmente. À medida que o número de visitantes diminuía, 2 homens caminharam no meio da multidão. Um deles tinha o rosto coberto de bandagens enquanto o outro permanecia rigidamente ereto. Este último usava terno e sua expressão parecia bastante nervosa. Sinto muito, mas o chefe Shen está aqui? Perguntou o homem de terno ao tio Shu, que cuidava da bilheteria. Vocês são os visitantes ou as famílias dos visitantes? Quando tio Shu viu o rosto enfaixado do homem, seu coração disparou e seu primeiro pensamento foi que Shen Jie havia criado mais problemas. Estamos aqui para trabalhar. Boss Shen deveria ter informado você sobre nós, certo? Oh, vocês são os novos funcionários? Ok, por favor, espere aqui um momento, vou ligar para ele. Vários minutos depois, Shen Jie saiu da Casa Assombrada. Ele ficou bastante chocado quando viu seus 2 convidados. Esses 2 eram completamente diferentes de como ele se lembrava deles. Metade do rosto de Tesoura estava coberto de bandagens.
Ele era esguio e alto, sua pele estranhamente branca. Ele parecia já ter vivido uma vida longe do sol há muito tempo. A impressão que ele transmitia não era a de um assassino, mas de um homem que sofria de uma doença grave. Considerando que o bêbado Zanjinjil era o completo oposto de Tesoura. Depois de tomar banho e vestir o terno, ele parecia ensolarado e acessível, muito parecido com aquelas figuras de sucesso que apareciam nas capas de revistas. Seu timing é perfeito. Como não há muitos visitantes por aqui agora, vou levá-lo para um passeio pelo local. Shen-Ge deu as boas-vindas aos dois na casa assombrada. A propósito, onde está o médico? Ele não veio com você? Depois que você saiu, trocamos números, mas por algum motivo não conseguimos falar com o médico pelo telefone. A menção do médico fez com que a expressão no rosto de Zanjinjil mudasse ligeiramente. Eu me pergunto se algo aconteceu com ele, ou poderia ser algo completamente diferente. Fui propositalmente ao endereço que ele me deu, mas depois de perguntar ao vizinho mais próximo, descobri que nem era onde ele mora. Significa que o médico está desaparecido? Shen-Ge pensou sobre isso antes de concordar. Não importa, tenho confiança nele. Já passamos por muita coisa para que ele nos prejudique. Deve haver um motivo para seu desaparecimento. Na verdade, para ser justo, Shen-Ge não confiava no médico. Ele tinha mais fé no julgamento do telefone preto. O médico não era um personagem simples, mas pelo menos não pretendia prejudicar os outros. Conduzindo os dois funcionários para a casa assombrada, Shen-Ge deu-lhes uma breve introdução a cada cenário. Ao contrário de Xiao Gu e Shu Van, Shen-Ge planejou cultivá-los para se tornarem trabalhadores de pleno direito na casa assombrada, em vez de deixá-los apenas analisando um único cenário. Quando voltarmos a trabalhar depois do almoço, sugiro que vocês dois sigam os visitantes e vivenciem todos os cenários da minha casa assombrada, começando pelos cenários de 1 estrela. Shen-Ge usou o tom mais gentil e amigável para entregar a sentença à Tesoura e ao bêbado, que ainda não tinha ideia de quão cruel era. Já que você vai trabalhar aqui no futuro, não há como ter medo das coisas aqui. Não se preocupe, tentaremos fazer o nosso melhor, prometeram Tesoura e o bêbado com facilidade. Talvez do ponto de vista deles, já que sobreviveram a algum lugar como a cidade de Livan, o que mais poderia assustá-los neste mundo? Perfeito, nesse caso, vocês deveriam se divertir como visitantes esta tarde. Shen-Ge não organizou uma missão para a Tesoura e o bêbado. Ele apenas lhes disse para seguirem os outros visitantes. Essa era a melhor maneira de crescerem. A pausa para o almoço logo acabou e Tesoura e o bêbado começaram o dia mais memorável de suas vidas. Ouvindo os gritos e berros que vinham dos cenários, Shen-Ge coçou o queixo. Eles ainda se assustam com muita facilidade, ainda não são qualificados para serem trabalhadores da casa assombrada. Receio que antes que possam assustar os visitantes, eles fiquem assustados com seus colegas. No entanto, preciso começar a usar o cenário da cidade de Livan em breve, então tenho que treiná-los o mais rápido que puder. Enquanto Shen-Ge estava pensando, a voz do tio Shu veio de fora e Shen-Ge imediatamente saiu correndo para atender a convocação. Tio Shu estava ao lado do diretor Lu na entrada e eles pareciam ter algo para contar a Shen-Ge. Diretor Lu, por que você decidiu vir me visitar pessoalmente hoje? Shen-Ge ficou surpreso. É porque o parque temático futurista lançou algum tipo de nova tática? O pessoal do parque temático futurista está se preparando para sua promoção e lançamento, mas estou aqui hoje para falar com vocês sobre outra coisa. O diretor Lu acenou para Shen-Ge e os dois foram para uma área mais isolada. Shen-Ge, estive olhando o pequeno aplicativo que criamos anteriormente. Percebi que um grande número de visitantes concluíram o cenário de 3 estrelas. Na verdade, alguns dos visitantes estão perto de concluir todos os cenários da Casa Assombrada. Se isso continuar, sua Casa Assombrada será completamente limpa antes mesmo que o Parque Temático Futurista abra suas portas. Quando isso acontecer, a atração que a Casa Assombrada tem sobre os visitantes diminuirá drasticamente. E com o trabalho por baixo da mesa feito para as pessoas do Parque Temático Futurista, a situação não parece tão otimista para nós. O diretor Lu estava no ramo há muitos anos. Mesmo que ele não tivesse a aparência, ele era na verdade uma velha raposa bastante astuta. A maior atração do nosso parque temático até agora é que ninguém conseguiu limpar totalmente a sua casa assombrada, então espero que você possa aumentar a dificuldade de todos os cenários. Sei que isso será um grande desafio para você, mas atualmente não temos outra escolha, e se não quisermos nos render, esta é a única coisa que podemos fazer. Diretor Lu, você está aqui para isso? Shen-Ge ficou surpreso que o modo de pensar do diretor Lu fosse semelhante ao dele. Não se preocupe, eu estava propositalmente pegando leve com as pessoas hoje. Você fez isso de propósito? Mas com o aumento do número de visitantes limpando o cenário, como isso será bom para nós? O diretor Lu tinha muita fé em Shen-Ge, mas ele realmente não conseguia imaginar por que faria algo assim. Sim, quanto mais pessoas concluírem o cenário de 3 estrelas, maior será o número de pessoas que poderão aproveitar o cenário mais assustador e novo. Se ninguém desafiar o cenário recém-aberto sem nem mesmo exagero, não será bom para nossa promoção, explicou Shen-Ge com uma voz calma. Um novo cenário? O diretor Lu compreendeu imediatamente o ponto principal do que Shen-Ge disse. Você terminou de construir um novo cenário? A maioria das ideias e materiais foram preparados pelos meus pais, então só precisei montá-los. Não se preocupe, garanto que esse novo cenário será mais assustador do que todos os nossos cenários existentes. Shen-Ge olhou para o diretor Lu.
Sem a necessidade de dizer mais nada, os dois compartilharam um sorriso misterioso. Ok, então continue fazendo o que está fazendo. Se precisar de alguma coisa, venha e me diga. Farei o meu melhor para cooperar com você. O diretor Lu se sentiu muito melhor e saiu com o documento nas mãos. Com um chefe que vai despejar tudo no parque temático, como os visitantes podem temer que a falta de alegria seja encontrada? Shenji voltou para a casa assombrada. Ele se agitou acima e abaixo do solo. Enquanto acompanhava o status de Cicísoros e Zhang Jinjiu, ele se certificou de que nada acontecesse aos visitantes nos cenários. Às 18h30, a casa assombrada despediu o último lote de visitantes. Shenji fez com que Chuvan e Xiao Gu saíssem primeiro antes de subirem as escadas. Tesoura e Zhang Jinjiu estavam deitados no chão, fracos, e sua consciência estava enfraquecendo. Na verdade, eles tinham uma lembrança clara de terem desmaiado dentro da casa assombrada. Quando eles fizeram uma oração silenciosa para que pudessem ser liberados de experimentar mais a casa assombrada, eles abriram os olhos e perceberam que ainda estavam dentro da casa assombrada. Eles olharam a hora no telefone e disseram que apenas 10 minutos se passaram desde que desmaiaram. Depois de mais algumas rodadas de tortura, eles ficaram um tanto insensíveis aos sustos. Embora seus rostos ainda estivessem brancos como papel por causa dos fantasmas, pelo menos eles pararam de desmaiar. Então, como você se sente? Shenji passou as 2 garrafas de água mineral. Ele planejava cultivar Tesoura e Zhang Jinjiu como funcionários, então, para evitar que acidentes acontecessem com eles, Shenji pediu propositalmente ao grupo do Dr. Wei para segui-los, para fornecer atendimento médico sempre que necessário. Eu realmente não posso dizer. Parece que não importa que tipo de provação a vida me apresente no futuro, posso sorrir na cara dele e conquistá-lo. Zhang Jinjiu se recuperou muito bem. Ele tentou abrir a tampa da garrafa com as mãos trêmulas e falhou após várias tentativas. E você, Tesoura? Como é que me sinto mais confortável na cidade de Livan? Talvez haja realmente um maníaco escondido dentro de mim. A Tesoura segurou seu rosto nas mãos. Antes de ir para lá, ele realmente não esperava que a casa assombrada de Shenji fosse tão assustadora. As feridas que se recuperavam lentamente em seu rosto quase sangraram com os sustos. Muito bom, agora que você já vivenciou as coisas na perspectiva dos visitantes, vou levá-lo a vivenciar tudo novamente na perspectiva dos funcionários. Shenji levantou-se e puxou um carrinho da sala de descanso. O que? De novo? Tesoura e Zhang Jinjiu se apertaram, camaradas do medo. Se você não conseguir se mover, posso pressioná-lo com isso. Não se preocupe, é muito seguro. Já administro este lugar há quase uma década e nada de grande aconteceu ainda. Com a insistência de Shenji, Tesoura e Zhang Jinjiu reentraram na casa assombrada. No entanto, a visita desta vez foi diferente das visitas anteriores. Shenji começou a ensiná-los como assustar os visitantes. Os atores de Haunted House quase não têm roteiro, então as habilidades de atuação se tornam ainda mais importantes. Você tem que realmente se ver como o personagem que está interpretando para que a presença possa fluir naturalmente de você. Desde aprender como escolher a melhor cobertura até aplicar habilidades de reanimação boca a boca. Desde aprender a usar os pequenos mecanismos que lotavam a casa assombrada até a compreensão da psicologia de um maníaco. Tesoura e Zhang Jinjiu só então perceberam o quanto é preciso saber para ser um trabalhador qualificado da casa assombrada. Está ficando tarde. Você deveria voltar para casa para descansar. Venha mais cedo amanhã, e organizarei algumas tarefas para você fazer, para que você realmente entenda a alegria e o fascínio de trabalhar em uma casa assombrada. Assim que Tesoura e Zhang Jinjiu partiram, Shenji enviou um bônus para cada um. Foi contabilizado como taxa de hora extra. Depois de um dia e uma noite sem descanso, o corpo de Shenji atingiu seu limite. Ele acionou o alarme e desabou na cama. Às 4 horas da manhã seguinte, Shenji foi acordado pelo alarme. Ele pegou o gato branco que havia rastejado para se enrolar ao lado do travesseiro na cama e rapidamente abriu o telefone preto. Cenário de 3,5 estrelas, Livan City concluído. Aviso: o espaço interior da casa assombrada está lotado. Por favor, expanda o mais rápido possível. Há necessidade de outra expansão tão cedo? Quão grande é o cenário da cidade de Livan? A casa assombrada de Shenji acabou de ser atualizada para um labirinto de terror. Depois de mais 2 expansões, seria atualizado para o próximo estágio. Vou deixar a expansão para mais tarde, quando for mais conveniente. Por enquanto, devo conferir o novo cenário. Quanto mais cedo o cenário fosse aberto ao público, melhor seria para Shenji. Ele vestiu as roupas, carregou a mochila e correu para o subsolo. O caminho que levava à cidade de Livan ficava próximo à Vila do Caixão. Os 2 cenários eram adjacentes um ao outro, mas este novo cenário era maior que a Vila do Caixão e a terceira enfermaria juntas. Há um lago para o fantasma da água e um túnel que leva sabe-se lá onde. Ao lado fica Coffin Village, e há até um hospital e uma escola aqui. Este lugar está se tornando uma cidade subterrânea perfeitamente funcional. Descendo a rua, os prédios ao redor de Shenji cresceram para baixo em vez de para cima. Havia porões e a maior parte do layout subterrâneo estava interligado, formando um labirinto próprio. Preocupado com a segurança dos visitantes, Shenji verificou todos os edifícios um por um. Só fazer isso levou mais de 1 hora. O tamanho deste lugar era realmente algo para se ver. Mas um lugar grande tem suas vantagens. Sou livre para transformar este lugar no que eu quiser.
Shen-Ge convocou todos os seus trabalhadores e começou a modificar o cenário. Isso incluía retirar objetos pontiagudos e perigosos. Em seguida, ele colocou seus novos funcionários treinados no local definido. Existem 3 pontos principais de interesse: o hotel, o hospital e a área residencial. Atualmente ainda tenho poucos fantasmas. Depois que o sol nascer, posso pedir a tesoura e Zanjinjil para preencher o número aqui, mas fora isso, precisarei fazer outro lote de manequins. A coisa mais assustadora do hotel era o quarto escondido atrás da geladeira. Infelizmente, a mulher gulosa já havia sido morta e um grande elemento de medo havia sido perdido. Shen-Ge estava tentando descobrir uma maneira de salvar isso. Ele planejou recuperar a cidade de Livan para um estado autêntico tanto quanto pudesse, para criar a sensação de desespero onde em cada esquina se escondia um espectro e cada esquina levava a um assassino. Os outros cenários têm menos de 10 pontos assustadores, e já coloquei mais do que isso na cidade de Livan. Com uma frequência tão alta de sustos circulando, me pergunto se os visitantes conseguirão sobreviver a isso. Shen-Ge estava satisfeito com seu trabalho na cidade de Livan. Ele trabalhou lá até às 8 horas. Quando ele entrou no cenário, seu quadrinho estava repleto de conteúdo, mas quando ele saiu estava praticamente em branco. Ontem havia tantas pessoas que concluíram os cenários de 3 estrelas. Enquanto a guarda estiver baixa, definitivamente haverá muitos voluntários dispostos se eu divulgar a notícia de que um novo cenário de 3,5 estrelas está aberto ao público hoje. Se eu tiver sorte, posso conseguir alguns trolls entre eles. Seria melhor se houvesse pessoas enviadas pelo parque temático futurista. Saindo do cenário subterrâneo, Shen-Ge tomou um banho frio e se preparou para iniciar seu negócio. Hoje foi o primeiro dia em que Tesoura e Zanjinjil começaram o trabalho e chegaram bem cedo. Chefe, há algo que preciso informá-lo. Zanjinjil ainda estava vestindo seu terno, parecendo muito formal. Ainda não consigo entrar em contato com o médico. Parece que ele desapareceu. Eu sei. Por enquanto não vamos nos preocupar com ele. Shen-Ge conduziu os dois para o camarim. Não há necessidade de fazer cerimônia, apenas trate isto como sua própria casa. Usando o talento que obteve com o telefone preto, Shen-Ge demonstrou sua grande habilidade em maquiagem para seus 2 novos funcionários. Isso surpreendeu Sissors e Zanjinjil. Seu novo chefe era realmente um gênio versátil. É preciso saber maquiagem para operar uma casa assombrada. Shen-Ge vestiu Zanjinjil à imagem do chefe do hotel da cidade de Livan. Então ele encontrou as roupas de Jack, o estripador, em sua sala de adereços e as entregou para a Tesoura. Seu personagem será o de um assassino enlouquecido. Encontrei mais de 10 maníacos diferentes. Anotarei suas qualidades para você mais tarde. Espero que isso lhe dê alguma inspiração e ajuda. Capítulo 682. Cidade sem nome, minha casa dos horrores. Depois que Tesoura vestiu a fantasia, Shen-Ge olhou para ele e não sentiu nada, mas Zanjinjil subconscientemente recuou. Esta roupa combina muito bem com você. O casaco bloqueava seu rosto e a tesoura ensanguentada aparecia e desaparecia de vista com o movimento das mangas. De longe, deu às pessoas uma sensação estranha. Ele estava parado a certa distância, mas parecia que estava constantemente se aproximando e pularia sobre os outros a qualquer momento. Vou encontrar um par de sapatos para você trocar mais tarde. O que você está vestindo não combina com o resto da sua roupa. No geral, Shen-Ge ficou satisfeito com o traje da tesoura. Ao contrário de Xiao Gu, Sissors treinava em casa, assistindo a vídeos e dramas sobre como fazer o papel de um louco. Ele também teve experiência em primeira mão na cidade de Livan. Agora, tanto em termos de presença quanto de maneirismos, era muito parecido com um verdadeiro louco. Era difícil descrever em detalhes, mas havia um medo que se formava quando alguém estava na sua presença. Depois de um tempo, Chuvan e Xiao Gu chegaram. Dentro do camarim, Shen-Ge fez a apresentação oficial. Seremos colegas no futuro, então devemos ajudar uns aos outros. Chuvan é meu trabalhador mais experiente, então se você tiver alguma dúvida, pode perguntar a ela. Depois de maquiar Xiao Gu e Chuvan, Shen-Ge fez com que eles entrassem em seus cenários para se prepararem antes de irem para a sala de controle principal para encontrar o walkie-talkie e os microfones de ouvido e entregá-los a Zanjinjil e Tesoura. A vigilância na sala de controle, então se houver um acidente, darei ordens através desses dispositivos. Agora, você deve me seguir para entrar no cenário. Shen-Ge os conduziu até a cidade Livan. Andando pela rua, Tesoura e Zanjinjil tiveram uma sensação surreal, mas com base em sua confiança em Shen-Ge, eles não fizeram muitas perguntas. Jinjil, preciso que você fique dentro do hotel para bancar o chefe por enquanto. Você ainda precisa de mais treinamento para assustar os clientes, então não os envolva ativamente a menos que seja necessário. Shen-Ge tinha confiança em sua casa assombrada, então ele sabia que aqueles que conseguiram concluir cenários de 3 estrelas não seriam sustos fáceis. Eles eram mais experientes do que seus novos funcionários. Então o que devo fazer? Zanjinjil esfregou as mãos. Era seu primeiro dia de trabalho e ele estava com vontade de fazer alguma coisa. Ele estava bastante animado. Apenas ouça minhas ordens, vou organizar tarefas para você fazer. Shen-Ge disse isso e se virou para olhar para a tesoura. Temporariamente você deve permanecer na área residencial. Apenas seja livre, mas esteja atento a estas 3 coisas. Primeiro, não faça nenhum contato físico com os visitantes. Segundo, a segurança dos visitantes é o mais importante. Terceiro, lembre-se de se proteger. Proteger-me? Tesoura tinha um sentimento ruim se formando em seu coração.
Depois de atribuir-lhe seus papéis, Shenji saiu do cenário subterrâneo. Ele propositalmente mudou para roupas novas. Ele parecia limpo e afiado, como o irmão mais velho ensolarado da casa ao lado. Tio Shu, você com certeza chegou cedo hoje. Shenji saiu da casa assombrada e encontrou Tio Shu do lado de fora. Ele cumprimentou alegremente o trabalhador sênior. O diretor Lu disse que você poderia ter algumas ideias novas, então ele me fez vir aqui para ajudá-lo no máximo que puder. Tio Shu viu a nova roupa de Shenji e por algum motivo, sentiu-se estranhamente inseguro. Agora é o período crucial para a competição entre nós e o parque temático futurista, então é melhor você não fazer nada que ultrapasse os limites. Não se preocupe. Essa foi toda a garantia que Shenji deu ao Tio Shu. Então, ele puxou a tábua de madeira que havia colocado na sala de descanso. Ele havia usado o mesmo quadro para anunciar a abertura da Vila do Caixão e desta vez iria usá-lo novamente. Nomear o cenário como Cidade Livan pode causar alguma divergência entre os moradores locais. Talvez eu devesse deixá-lo sem nome, isso também é um problema. Shenji chamou o novo cenário de Cidade Pequena e encostou o tabuleiro na bilheteria. Era simples e direto, exatamente pelo que Shenji era conhecido. Você está planejando abrir um novo cenário? Tio Shu viu as duas palavras no quadro e franziu a testa. Shenji estava lançando novos cenários muito rápido para a equipe de suporte acompanhar. Sim, não será muito assustador. Você pode ver isso como uma espécie de amortecedor, a dificuldade é de apenas 3,5 estrelas. O objetivo principal é estabelecer as bases para os cenários posteriores de 4 estrelas. Shenji pegou seu telefone e entrou no aplicativo do diretor Lu com a conta de administrador e divulgou um novo anúncio. Novo cenário aberto ao público. Quando o medo penetrar em sua medula e o pesadelo se tornar realidade, você perceberá que não consegue encontrar uma maneira de deixar esta pequena cidade. Poucos minutos depois de Shenji divulgar o anúncio, já houve mais de 3.000 cliques. Algumas pessoas leais até compartilharam o anúncio em vários sites, e os comentários continuaram chegando. A cada atualização, a página era coberta por novos comentários. Espere, o novo cenário não foi lançado há alguns dias? Porque sinto que acabei de voltar da sua casa. Não minta para mim. Você está bombeando isso como um louco. Não há tempo a perder. Secretário Liu, consiga uma passagem de volta para o país imediatamente. Esta introdução é bastante geral. Eu me pergunto em que tipo de tema esse novo cenário será baseado. Vou aproveitar a morte de vocês na segurança da minha casa. Este é um anúncio. Meninos e meninas que gostam de visitar a Casa Assombrada, talvez a Universidade Médica de Jiujian seja onde seu futuro brilhará. O parque temático abriu normalmente às 9 horas. Assim que os portões se abriram, muitos jovens correram em direção à Casa Assombrada. Sempre que sinto a paixão no rosto desses visitantes, sinto-me muito sortudo por estar neste negócio. Shenji ajudou Tio Shu a vender os ingressos na entrada. A maioria dos visitantes que avançaram eram visitantes de primeira viagem e pediram para visitar os cenários de baixo nível. Eles estavam entusiasmados porque esta era a primeira vez. O alvo de Shenji eram os visitantes sêniores que haviam concluído o cenário de 3 estrelas. Essas pessoas já estavam bem treinadas. Mesmo que chegassem mais cedo, não se alinhariam tão cedo. Em vez disso, eles iriam para a sala de descanso para observar a situação. Mesmo que Shenji estivesse ausente de sua transmissão ao vivo ultimamente e já tivesse passado algum tempo desde a última vez que ele enviou um vídeo, aqueles que leram as informações da Casa Assombrada sabiam quem ele era. Afinal, na enquete criada online para o personagem que os visitantes não queriam encontrar dentro da Casa Assombrada, o vencedor do primeiro lugar não foi algum tipo de espectro, mas sim o chefe Shen. Claro, isso provavelmente foi uma piada. Quando viram Shenji vendendo os ingressos do lado de fora da Casa Assombrada, eles se aproximaram para olhar. Eles perceberam que o Shenji em sua imaginação era totalmente diferente do Shenji na realidade. Como poderia esse jovem que tinha um sorriso confortável ser o personagem que as pessoas não estavam dispostas a conhecer dentro da Casa Assombrada? Por favor, não empurre. Existem muitos cenários, por favor, alinhem-se bem. Desde que a Casa Assombrada se tornou popular, o diretor Lu fez muitas coisas por Shenji. Ele até configurou uma série de códigos QR para Shenji. Ao escaneá-los, ele poderia dizer qual cenário eles poderiam visitar. Foi muito conveniente. Por volta das 10 horas, o primeiro grupo de visitantes terminou o passeio. Os visitantes seniores que ainda observavam deram sinais de que iriam mudar-se em breve. Eles finalmente não conseguiram mais segurar. Eles saíram da sala de descanso e entraram na fila. Existem alguns rostos familiares hoje. É por causa da abertura do novo cenário? Nada escapou da visão de Shenji. Ele manteve o sorriso no rosto, esperando que seu novo projeto fosse bem recebido pelos visitantes. Capítulo 683. Não é um adversário normal minha Casa dos Horrores. Havia cada vez mais visitantes perguntando a Shenji sobre o novo cenário e Shenji estava disposto a compartilhar algumas informações sem importância com eles. Ele sabia o que os visitantes queriam, e as informações que lançou foram como uma isca deliciosa, atraindo-os a aceitar o desafio. Chefe Shen, nos encontramos novamente. Porque sinto que você ficou muito mais jovem. A mulher que estava diante de Shenji tinha o cabelo cortado curto e suas roupas molecas a faziam parecer ainda mais estilosa do que os rapazes. No entanto, a sua figura voluptuosa também não diminuiu o seu encanto feminino. Isso pode funcionar com tios de meia idade. Pareço tão velho para você? A mulher poderia ser considerada amiga de Shenji.
O nome dela era Ye Xiaoxin, uma blogueira especializada em resenhas de casas assombradas. Ela tinha mais de 1 milhão de seguidores. Quando o pessoal do hospital médico Tianten veio visitá-la, ela se juntou ao grupo e, depois de sair, praticamente se fechou no local. Eu nunca perderia tempo com palavras insinuantes. Realmente acho que você parece muito mais jovem. Ye Xiaoxin pegou o telefone. Dê-me uma passagem para o necrotério subterrâneo. Pretendo revisar esse cenário hoje. O necrotério subterrâneo? Shen Jie não escondeu a decepção em seu rosto. Você não vai considerar desafiar meu novo cenário? É divertido. Não, obrigado, vou esperar o guia aparecer online primeiro. Ye Xiaoxin jogou o cabelo para trás lindamente. Então, como se lembrasse de algo, ela acrescentou. A propósito, há um grupo online reunindo e compartilhando propositalmente as fotos dos cenários dentro da sua casa assombrada. Tem certeza de que não quer fazer algo a respeito? Tenho a sensação de que este é um ataque planejado contra você. Vai ficar tudo bem. Vejo isso como propaganda gratuita. Shen Jie teve a ajuda de Tong Tong, mas como havia muitos cenários, Tong Tong não conseguia lidar com muitas coisas e, claro, isso também tinha algo a ver com Shen Jie propositalmente pegando leve com os visitantes. A casa assombrada estava se expandindo rapidamente e haveria uma combinação horrível com o parque temático futurista no futuro. Antes dos resultados serem divulgados, a popularidade era crucial para Shen Jie. Afinal, se ele quisesse interromper essas atividades, não seria muito difícil, pois seus funcionários eram diferentes dos demais. Apenas tome cuidado. Se as pessoas não conseguem derrubá-lo pela frente, elas podem fazer algo por trás. Ye Xiaoxin baixou a voz. Quando eu estava na fila mais cedo, vi um homem na sala de descanso, tome cuidado com ele. Ye Xiaoxin procurou em seu telefone e mostrou uma foto a Shen Jie. A foto mostrava um homem vestindo um casaco grande. Embora o sol estivesse forte, ele não parecia sentir o calor. Ele estava falando ao telefone com um sorriso no rosto. Ele parece tão educado, nada parecido com um cara mau. Não se deixe enganar pela aparência dele. Se você visitar os fóruns relacionados à Casa Assombrada, perceberá que o homem está em muitas listas negras da Casa Assombrada. Ye Xiaoxin ficou de lado para não bloquear a linha. Ele não é um visitante normal. Há algo errado com sua mente. Ele é um rastejador, e o mais estranho é que ele prefere se expor aos outros dentro de uma casa assombrada. Ele já fez algumas atrizes dentro da Casa Assombrada chorarem por suas ações. Ele é um homem tão horrível? Sim, ele foi até detido várias vezes por suas ações, mas não parece ter mudado. Ye Xiaoxin suspirou. Ele entendia as regras impostas aos atores da Casa Assombrada. Ele sabia que eles não poderiam acertá-lo. Ele também não interagiria fisicamente com eles. Ele apenas mostrava seus papéis para eles para satisfazer seu desejo pervertido. O homem é inteligente de certa forma. Ele só fazia suas ações em cantos escondidos da vigilância. O tempo em que ele foi detido foi porque ele ultrapassou tanto tempo que os outros visitantes na mesma turnê não resistiram a espancá-lo. Essas pessoas precisam de educação, uma educação profunda e séria. Os funcionários não podiam fazer nada, mas outros visitantes podiam. De qualquer forma, Shen Jie viu muitas soluções para esse problema. Isso é tudo, suponho. Tenha cuidado, vou entrar agora. Ye Xiaoxin seguiu o resto até a casa assombrada. Shen Jie usou sua visão yin-yang para olhar para a sala de descanso. O homem ainda estava ao telefone, mas Shen Jie notou que enquanto ele falava, os olhos do homem continuavam olhando como se ele estivesse procurando por algo. Com ele como centro, Shen Jie olhou ao redor e percebeu que no ponto cego do olhar do homem, havia outro homem ao telefone. Este homem usava um chapéu grande e sua pele era branca. Ele parecia bastante suave e feminino. Ele tem um parceiro? Assim que Shen Jie se virou para olhar para aquele homem, o homem de casaco desligou e saiu do corredor. Coincidentemente, o mesmo aconteceu com outro homem, acompanhado por outros 3 indivíduos. Os 5 começaram a fazer fila. Um ficava na frente da fila, um atrás e os outros no meio. Ao que tudo indica, eles não pareciam se conhecer. Eles são do parque temático futurista? No entanto, Shen Jie sentiu como se tivesse deixado uma cicatriz emocional profunda o suficiente nas pessoas do outro parque temático para que não voltassem tão cedo. Shen Jie prestou atenção especial a eles. Depois que os 3 invadiram a fila, houve um caos repentino. 3 pessoas começaram a se mover e se reunir. Eles vieram preparados. O caos irrompeu e isso causou aborrecimento entre os outros visitantes. Um deles gritou direta e furiosamente. Por que você está cortando a linha? Volte. Ele estava falando muito alto e atraiu a atenção de todos imediatamente. Quem falou era um homem de meia idade com cerca de 1,5 metros de altura. Sua aparência não combinava em nada com seu temperamento. Senhor Shinozaki, por favor, acalme-se. Estamos aqui em busca de inspiração. Não há necessidade de discutir com outras pessoas. Uma mulher na casa dos 20 anos estava ao lado do homem de meia idade. Ela parecia ser sua assistente. A mulher parecia acostumada com a explosão do homem e pediu desculpas aos visitantes vizinhos. Shinozaki, um estrangeiro. Antes que Shen Jie pudesse dizer qualquer coisa, o homem chamado Shinozaki começou a brigar enquanto falava chinês fluentemente. Entregando o trabalho de venda de ingressos para o tio Shu, Shen Jie rapidamente correu para acabar com a briga. Por favor, pare de brigar. Quem cortou a fila antes? Ao ver a operadora se aproximando, ambas as partes pararam de discutir. Foi ele. Ele foi o cortador de linha. Estou lhe dizendo, se não estivéssemos em uma sociedade legal, eu já teria dado um soco na cara dele, que ilegalidade.
O homem de meia-idade era um foguete e tanto. Entendido. Shenji se virou para o cortador de linha. Ele ficou ao lado do homem de boné grande. Obviamente, eles eram parceiros. Se você deseja visitar minha casa assombrada, precisarei que todos vocês cheguem ao fim da fila e sigam as regras de acordo. Shenji não deixou espaço para negociação. O homem obviamente não ficou satisfeito com esse acordo, mas com a persuasão de seus amigos, ele obedientemente foi para o final da fila. Ok, está tudo bem agora. Shenji ficou no final da fila. Por alguma razão, o homem de meia-idade sentiu como se tivesse sido ignorado e se sentiu de certa forma em relação a isso. Ele gritou para Shenji: há uma fila tão longa em um dia tão quente. Você não tem uma área VIP ou algo assim? Pagarei a mais. Sinto muito, mas trato todos os meus visitantes da mesma forma. Ótimo. Um homem de princípios. Então irei embora. Todos estão trabalhando contra mim. Por uma razão que escapou a Shenji, o homem ficou irritado e se virou para sair. Espere um minuto, Sr. Shinosaki. Esta casa mal assombrada é realmente única. Já estamos aqui, então deveríamos pelo menos fazer uma visita. A jovem assistente tentou parar o homem e então correu para implorar a Shenji. Chefe, você pode abrir uma exceção para nós? A mulher olhou para Shenji com olhos suplicantes. O Sr. Shinosaki é um artista de quadrinhos. Ele está sem inspiração nos últimos meses e seu temperamento piorou por causa disso. Ele normalmente não é assim. Um quadrinista? Ele é famoso? Por que nunca ouvi falar do nome dele antes? Shenji imediatamente se lembrou de Yan Danian. Talvez ele pudesse aproveitar esta oportunidade para cumprir os desejos de Yan Danian. O rosto do assistente ficou vermelho. O Sr. Shinosaki baseia-se no exterior e é famoso na indústria, mas nos últimos anos começou a mudar seu estilo. De qualquer forma, ele é um homem muito poderoso. Shenji assentiu e disse propositalmente em voz alta: se você não quiser fazer fila, só há uma escolha. Acabei de abrir um novo cenário e aqueles que desejam visitá-lo podem pular a fila e se juntar a mim agora. Um novo cenário? A mulher não se atreveu a tomar a decisão, então se virou para olhar para o homem. Acabei de elogiá-lo por seus princípios antes, mas você mudou de ideia quando ouviu meu nome. Tudo bem, vou lhe dar uma chance de me impressionar hoje. A meia-idade caminhou sem pressa. O novo cenário é: ao ver o homem de meia-idade furando a fila, um homem se destacou no final da fila. Desejo visitar este novo cenário também. O homem estava vestindo um casaco. A temperatura estava alta e não havia ar-condicionado. Sua cabeça estava suando como se ele estivesse queimando. Ao ouvir sua voz, as outras pessoas do seu grupo quiseram detê-lo, mas já era tarde demais. Ok, entre comigo então. Há mais alguém? Shenji aceitou seu voluntário rapidamente e pegou seu dinheiro, então eles não tiveram chance de se arrepender de sua decisão. Os outros do grupo saíram lentamente. Shenji pediu ao tio Shu que lhes desse os ingressos enquanto ele usava seu telefone para procurar informações de Shinosaki online. O homem não era estrangeiro, ele apenas tinha um nome que soava estrangeiro. No entanto, era verdade que ele estava baseado no exterior. Seus fãs o chamavam de Mosaico Ambulante 1 e Pai da Luz Santa 1. Notas de rodapé. Isso se refere a como o mosaico é frequentemente usado para censurar partes sensíveis em quadrinhos eróticos. Holy Light ou Saint Light é mais comum em animações eróticas. Quando um personagem animado se despe ou fica nu em vez de mosaico, luz ou fumaça são usadas para bloquear partes importantes. Por isso, os fãs de animação a chamam de Saint Light. Capítulo 684. Jack, o Estripador e Dr. Skullcracker, 2 em 1 Minha Casa dos Horrores. O pseudônimo do artista era Shinosaki Daisen, e ele era muito famoso no exterior. No entanto, poucas pessoas sabiam alguma coisa sobre seu nome verdadeiro. Shenji examinou os resultados da pesquisa por um longo tempo antes de encontrar algo relevante. Alguém que o chamou de proprietário de Shinosaki estava divulgando a mercadoria. Ele alegou que já tinha visto a carteira de identidade de Shinosaki antes. Esse quadrinista que era muito famoso no exterior tinha, na verdade, um nome muito local. Ele aparentemente nasceu como Li Baofu. Shinosaki Daisen e Li Baofu. É muito difícil imaginar que eles possam ser a mesma pessoa. Shenji se virou para olhar a entrada da casa assombrada. Shinosaki estava em uma disputa de olhares com um homem de sobretudo. Ambos sentiam algo em comum na outra pessoa. Atualmente havia 7 pessoas dentro dos portões da casa assombrada. Shinosaki e sua assistente ficaram do lado esquerdo, enquanto o homem de sobretudo ficou sozinho do lado direito. Os 4 restantes vieram juntos, mas ficaram em grupos de 2, fingindo que não se conheciam. A cidade de Livan é muito grande. Mesmo que 7 pessoas entrem, duvido que isso aumente a menor onda. Se estes fossem visitantes que passaram pela experiência do cenário de 3 estrelas, Shenji poderia tê-los enviado assim mesmo, mas esses poucos eram todos recém-chegados. Uma coisa era o grupo ter um propósito negativo por estar ali, mas Shinosaki e sua assistente eram completamente inocentes. Shenji era uma pessoa de bom coração. Ele não iria infernizá-los simplesmente porque eles desprezavam sua casa assombrada e alegavam que seus cenários não seriam assustadores. Depois de pensar um pouco, Shenji caminhou até o grupo de 7 reunidos. O novo cenário ocupa muito espaço, ele deve ser desafiado por um grupo de 10. Depois de conseguirmos mais 3 pessoas, iniciaremos o passeio. Quanto menos pessoas tivermos, mais divertido será. 7 pessoas é mais que suficiente. O homem de sobretudo já havia sido espancado por visitantes antes. Ele não estava preocupado com os atores.
Em vez disso, ele estava preocupado que outros visitantes pudessem arruinar o seu plano. Sim, se formos 10, será muito barulhento e apertado. Qual é o sentido disso? Shinosaki também ofereceu sua opinião. Devido ao seu temperamento, faltava filtro em suas palavras. As coisas que lhe vieram à mente foram as palavras que escaparam de seus lábios. Aconselho a todos que pratiquem um pouco de paciência. O chefe só está cuidando de vocês. Havia um jovem que falou no meio da multidão. A voz do homem era muito familiar para Shen Jie. Ele se virou na direção da voz e viu Yang Shen franzindo a testa enquanto lia a placa de madeira ao lado da bilheteria. Você não vai para a aula, mas vem para minha casa todos os dias agora? Provavelmente devido à presença do necrotério subterrâneo, sempre que Shen Jie via os estudantes da Universidade Médica de Jiujian, ele se sentia muito próximo deles. Yang Shen estava com um pouco de medo de Shen Jie. Quando ele ouviu a voz de Shen Jie, ele recuou inconscientemente. Eu ainda não limpei o necrotério subterrâneo, então não vou tentar um novo cenário de jeito nenhum, então não tenha ideias. Xiao Yang, por que você diria algo assim? Você esqueceu os cupons promocionais que eu te dei? Shen Jie ergueu seu telefone e a introdução do novo cenário apareceu na tela. Tem certeza de que não quer desafiar isso? Com base no meu desafio, as pessoas da sua escola só faltam ao necrotério subterrâneo para fazer uma limpeza completa. Depois de limpar o necrotério subterrâneo e, claro, este novo cenário, o prêmio em dinheiro de 200 mil será seu. Você sabe que sou um homem de palavra. Nunca voltarei atrás em minha promessa. Se você resolver este cenário, entregarei o prêmio em dinheiro na hora. Os cenários desafiados pela Faculdade de Medicina de Jiujian se tornariam populares na internet. Aos olhos de Shen Jie, esses estudantes não eram diferentes de seu mascote ou amuleto da sorte. Apenas me conte, mas eu trouxe algumas pessoas para você hoje. Yang Shen virou-se e acenou. 2 caras e uma garota saíram da multidão. Quem andou na frente foi o Wang Dan. Shen Jie já o conheceu antes. Ele era o jovem que acompanhou Yang Shen quando desafiaram a escola secundária Muyang e o necrotério subterrâneo. O menino e a menina na parte de trás conversavam alegremente. A garota usava uma camiseta larga que mostrava seus ombros e um short branco. Mostrava sua sensualidade e doçura, acentuando as qualidades que ela possuía para uma jovem de sua idade. O jovem era muito mais alto que Wang Dan e tinha músculos muito mais definidos no corpo. Ele não estava muito vestido, mas cada peça de roupa estava marcada. Ele parecia muito mais impressionante do que Wang Dan, que parecia ter desaparecido em segundo plano. Tenho certeza de que você se lembra do meu amigo, Wang Dan. A garota atrás dele é a namorada dele. O homem é um estudante que estuda esportes e saúde no Instituto de Formação de Professores de Jiujian. Ele também é amigo do ensino médio da namorada de Wang Dan. Yang Shen se aproximou para sussurrar para Shen Jie. Aparentemente, ele foi eleito o aluno mais bonito do ensino médio. Essa é a namorada de Wang Dan? Se você não me contasse, eu realmente não saberia. Shen Jie de repente percebeu algo. Mas espere um minuto. Por que você está me contando tudo isso? Yang Shen continuou piscando e fazendo sinais para Shen Jie, e isso fez cócegas no último. Antes que ele pudesse reagir, Wang Dan e os outros 2 já haviam se aproximado. Dê-me 3 ingressos para o novo cenário. Ficou claro que Wang Dan não estava de bom humor. Sua voz parecia bastante letárgica e derrotada. Tem certeza? O novo cenário é muito assustador. Aconselho você a não agir de forma muito imprudente. Está tudo bem. Já desafiei tantos cenários de 3 estrelas. Este novo cenário será moleza para mim. Tudo bem então. Na verdade, me sinto muito melhor por ter um visitante experiente como você acompanhando o resto dos visitantes. Shen Jie deu um ingresso para cada 3. Então ele os conduziu para a Casa Assombrada. As canetas estão sobre a mesa. Por favor, assine este formulário de isenção de responsabilidade. Os 10 visitantes se espremeram no corredor, que estava bastante apertado. Havia um número limitado de canetas na mesa, então houve alguma espera. O homem de sobretudo estava compreensivelmente irritado. Existe uma necessidade disso? Já visitei muitas casas assombradas antes e nunca encontrei uma que chegasse a tal ponto. Isso mesmo. Você está fazendo uma visita a uma casa assombrada para ser algo como um bungee jump. Tenho certeza de que isso nada mais é do que um truque para criar pressão psicológica, disse casualmente o estudante que estava coberto com roupas de marca e brilhando como um sol. Ele ficou ao lado da namorada de Wang Dan e continuou contando histórias sobre a época em que praticou mergulho com snorkel e bungee jumping. Em comparação com as casas assombradas, obviamente o mergulho com snorkel e o bungee jumping funcionaram melhor para atrair a atenção das meninas. A namorada de Wang Dan prestava atenção em cada palavra sua e balançava a cabeça e concordava em intervalos regulares. Você não deveria dizer coisas assim. Esta é sua primeira visita a uma casa assombrada. Aconselho você a ser mais cauteloso com suas palavras. Wang Dan passou a caneta que segurava para o homem. Obrigado. O estudante encolheu os ombros e assinou seu nome antes de colocar o formulário sobre a mesa. Zanfeng? Shen Jie leu o nome no formulário e guardou-o cuidadosamente. Você assinou seu nome voluntariamente e eu não o forcei a fazer isso. Preciso ter certeza de que você entende que está entrando voluntariamente nesta casa assombrada e não é obrigado a fazê-lo. Quando ele soube que esta era a primeira vez que Zanfeng visitou uma casa assombrada, seu primeiro desafio foi o cenário de 3,5 estrelas de Shen Jie. Isso era algo que não poderia mais ser descrito como uma busca pela morte. Você está brincando? Ainda há tempo para você desistir agora.
Shen-Ge tentou convencer o jovem. Você realmente precisa fazer tudo isso apenas para uma visita à casa assombrada? Você está fazendo um pouco demais. Um formulário escrito pode ser suficiente, mas agora você está apenas sendo irritante. Zanfeng considerou o conselho de Shen-Ge com condescendência e voltou para conversar com a namorada de Wang Dan. Já que o jovem se recusou a seguir seu conselho, Shen-Ge não pôde fazer nada a respeito. Ele guardou os formulários de isenção de responsabilidade das outras pessoas. Depois de se certificar de que não havia problemas, ele informou aos visitantes sobre a maneira única de aproveitar a cidade de Livan. Este novo cenário é chamado de Cidade Pequena Sem Nome. É composto de múltiplas histórias de fantasmas. Ele abrange uma área muito grande e você é livre para fazer o que quiser. Depois de entrar, fecharei o caminho para a pequena cidade, e o caminho para sair ficará escondido dentro do cenário. Você precisa encontrar as pistas escondidas enquanto é perseguido por assassinos e espectros. Existem 32 pistas escondidas neste cenário, e elas correspondem a 32 finais diferentes. Neste ponto, Shen-Ge levantou 4 dedos. Como vocês são o primeiro grupo de visitantes a vivenciar esse cenário, posso fornecer a localização de 4 das pistas. A primeira pista está escondida dentro de um tanque de água em um dos quartos. Existe um telefone que você pode usar para se comunicar com um fantasma. A segunda pista está escondida dentro de uma casa residencial. Você não vai acreditar que tipo de criaturas estranhas estão escondidas lá, em um local tão despretensioso. A terceira pista está escondida dentro de um apartamento, uma caixa de música que chora sozinha. A quarta pista está escondida com o chefe do hotel. Você pode ir procurá-lo e ele lhe dará algumas informações. É claro que essas 4 pistas que lhe dei são apenas uma pequena parte do cenário. Sinta-se à vontade para procurar outras pistas e encontrar uma maneira de escapar deste lugar. Shen-Ge só deu essas 4 pistas porque essas eram as 4 que já estavam prontas. As 32 pistas eram algo que ele imaginava que o cenário poderia ser, e ele ainda estava montando o resto. 32 pistas? Dos 4 cortadores de linha, um não acreditou muito no que Shen-Ge disse, mas manteve suas suspeitas principalmente para si mesmo e não disse mais nada. Uma casa assombrada completamente aberta com liberdade incomparável. Aqui você pode desfrutar da melhor experiência que não encontrará em nenhum outro lugar. Shen-Ge segurou todos os formulários e conduziu o grupo até a porta que levava ao subsolo. Um último conselho: depois de entrar, caminhe em direção à luz e não saia sozinho. Suas habilidades de atuação merecem elogios, mas de qualquer forma, já sabemos de tudo isso. Talvez tenha sido falta de confiança ou algum outro motivo, mas o homem de sobretudo resmungou baixinho. Cada uma de suas escolhas levará a um resultado diferente. Você verá o que quero dizer depois de entrar no cenário. Shen-Ge abriu a porta gritante e uma corrente de ar extremamente fria saiu da boca aberta. A temperatura caiu instantaneamente e alguns visitantes estremeceram involuntariamente. Vamos, vou levá-lo até a entrada. Shen-Ge caminhou na frente do grupo. Ele caminhou pelo caminho assustador e chegou ao caminho que levava à cidade de Livan. Uma grande porta de ferro pintada de preto apareceu diante deles. Deste lado da porta, eles ainda podiam ouvir os outros visitantes gritando e correndo, mas do outro lado estava completamente quieto, como se nenhum ser humano vivo tivesse pisado no outro lado. O tempo do passeio é de 40 minutos. Se você quiser desistir, fique onde está e grite por ajuda. Nossos funcionários virão buscá-lo o mais rápido possível. Depois de enviar todos os visitantes para a cidade de Livan, Shen-Ge trancou a porta de ferro. O som das correntes batendo na porta era cortante e agudo. Shen-Ge olhou para os 10 visitantes diante dele e os cantos de seus lábios se curvaram para cima. Espero que você goste desta experiência. Ele se virou para sair dos cenários subterrâneos e entrar na sala de controle principal. Ele mudou a música de fundo de Livan City para uma faixa normal. Havia muitos recém-chegados, então Shen-Ge acreditava que apenas o cenário seria suficiente para assustá-los. Depois que terminou, Shen-Ge voltou para a entrada para vender ingressos. Depois de algum tempo, Ye Xiaoxin terminou seu passeio e saiu da casa assombrada. As costas da garota estavam cobertas de suor e sua testa encharcada de suor frio. Então, como foi sua visita? Shen-Ge se aproximou para cumprimentá-la. Não importa quantas vezes eu visite este lugar, há uma sensação de autenticidade que não pode ser abalada. O medo atinge seu coração. Parece que o que vivi aqui é um reflexo da vida real. Ye Xiaoxin deu sua opinião honesta. Eu realmente não tenho ideia de como você consegue criar todos esses designs. Eles são realmente horríveis. Se eles não são horríveis, como posso chamar isso de casa assombrada? Shen-Ge respondeu com um sorriso. A propósito, há mais uma coisa que desejo informar. Ye Xiaoxin pegou o telefone. Mais cedo, um dos meus fãs me enviou uma mensagem privada, dizendo que a maior casa assombrada de Xinhai virá para aprender com a sua casa assombrada. A casa assombrada em Xinhai? Sim, ouvi dizer que eles estão fechando as portas, então desejam aprender o seu segredo. Ye Xiaoxin mostrou as informações da casa assombrada para Shen-Ge. Shen-Ge não se importou muito no começo, mas depois de uma rápida olhada, sentiu que algo parecia curiosamente familiar. Espere, você pode me mostrar a foto do grupo deles de novo? Shen-Ge ampliou a imagem e percebeu com choque que a imagem que Ye Xiaoxin lhe mostrou continha alguém com quem ele estava bastante familiarizado. As feições suaves e os olhos pequenos. Este homem estava atualmente dentro de sua casa assombrada. Eu já conheci esse homem antes. Ele acabou de entrar na casa assombrada com aquele canalha.
O quê? Isso é impossível. Ye Xiaoxin ficou chocado. O monstro está na lista negra de muitas casas assombradas, mas isso deveria ser um fato limitado àqueles que frequentam os fóruns de casas assombradas. Não consigo afastar a sensação de que há algo errado nisso. Shen Jie devolveu o telefone para Ye Xiaoxin. Com licença por um momento. Despedindo-se do revisor, Shen Jie retornou à sala de controle principal para verificar a vigilância na entrada da casa assombrada. Depois de algumas comparações, a suspeita de Shen Jie foi confirmada. Os 4 obviamente se conheciam. Eles enganaram um canalha para vir à minha casa assombrada? O que eles estão fazendo? Eles poderiam estar aqui em nome do parque temático futurista? Com a mudança na situação, Shen Jie pensou sobre isso e decidiu mudar a música de volta para Wedding Dress e Black Friday. Já que você está aqui para aprender, definitivamente não vou esconder meus segredos de você. Eu não gostaria de ser chamado de mesquinho agora, não é? Ele saiu da sala de controle principal, e Shen Jie entrou no camarim para se maquiar. Então ele tirou uma fantasia do vestiário do fantasma. Ele contatou Xiao Gu através do caminho do trabalhador e vestiu a fantasia do Dr. Quebra-Crânios que Xiao Gu havia removido. Eles nunca esperarão 2 assassinos diferentes, não é? As algemas foram arrastadas pelo chão e Shen Jie colocou a máscara de pele humana, segurou o martelo em uma mão e voltou para a cidade Livan. Como tenho amigos vindos de tão longe, não posso deixá-los ir embora sem antes se divertirem, posso? Assim que a porta da cidade de Livan foi fechada, a temperatura caiu ainda mais. Silêncio, medo e um terror indescritível tomaram conta deles como uma onda. Ninguém falou e os visitantes podiam até ouvir os batimentos cardíacos uns dos outros. Não há sequer uma placa de sinalização ou algo assim? Ele simplesmente nos deixou aqui assim? O próprio Shinozaki nem percebeu que sua voz havia ficado mais baixa. Sempre foi assim com a casa assombrada do chefe Shen. Ele tem um jeito próprio que é diferente das outras casas assombradas do mercado. O tom de Wang Dan era hostil. Ele caminhou até a frente do grupo e disse, já concluí cenários de 3 estrelas antes, mas há alguém aqui que possa reivindicar o mesmo? Somente trabalhando juntos teremos a chance de concluir a missão. Você sofreu uma lavagem cerebral pela casa assombrada? Você parece tão idiota quanto aquele chefe antes, disse um dos homens que seguia o cara feminino. Quem lhe deu o direito de decidir o nível de terror de um cenário dentro de uma casa assombrada? Na verdade, sua casa assombrada é apenas um pouco mais popular em Jiujiang. A razão pela qual ele divide os cenários em diferentes níveis é, na verdade, para continuar ganhando dinheiro com clientes recorrentes como você. Tentamos algo assim anos atrás. A outra pessoa se espreguiçou preguiçosamente e pegou o telefone como se estivesse se preparando para enviar uma mensagem para outra pessoa. Meu conselho é que você não use seu telefone dentro da casa assombrada. Wang Dan olhou sério para o homem. Todo mundo que usa o telefone dentro desta casa assombrada acaba no pior estado e só vai sobrecarregar o resto dos companheiros de equipe. Você é um ator contratado pela casa assombrada, não é? Ou há algo errado com seu cérebro? O homem não se importou e se afastou de Wang Dan. Wang Dan queria dizer mais alguma coisa, mas foi impedido pela namorada. Sua namorada parecia pensar que a maneira como ele agia era bastante embaraçosa. Fim do vídeo.